Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate, rodada mega polêmica, muita confusão nos Jogos do Rio de Janeiro. O campeonato fica para duas equipes, ou Internacional ou Flamengo, e o Palmeiras voltou a jogar agora há pouco, fez um primeiro tempo muito legal contra o Fortaleza. Nós vamos imediatamente para o Allianz Parque, o Jonas Campos está por lá, vai dar ele está ao vivo, né? Ele vai dar uma geralzinha sobre tudo que aconteceu, inclusive contar pra gente sobre esse jogo que acabou agora há pouco. Boa noite, Jonas! Oi, Flávio, boa noite a você, a todo mundo que acompanha o Mesa Redonda. Agora sim, aqui na escuta no Allianz Parque. Nesse momento até, gente, olha só, jogadores do Palmeiras e também do Fortaleza cruzando o campo aqui do Allianz Parque para seguir para casa, né? Os jogadores do Fortaleza, claro, lamentando o resultado da partida que começou às 6h15, os jogadores do Palmeiras com sentimento de dever cumprido. Quem achava que o Verdão estaria de ressaca, né, após o quarto lugar no Mundial de Clubes lá no Catar, se enganou. O Palmeiras deu uma bela resposta nesta noite aqui no Allianz Parque, recebeu o Fortaleza e já resolveu a parada logo no primeiro tempo, com uma equipe mista, é verdade, com poucos titulares, né? O Everton, Gustavo Gomes, Gabriel Menino, o Danilo e o Marcos Rocha, né? Dos que vêm atuando na equipe titular do Abel Ferreira. Esses estiveram em campo, mas os jogadores considerados reservas definiram a parada hoje. O Palmeiras começou pressionando desde o início, o Fortaleza tirando bola em cima da linha logo aos 10 minutos. E aos 19 aconteceu uma coisa rara, né? O Gustavo Scarpa fez um gol de falta, coisa rara aqui no Palmeiras. Eu digo isso porque o Verdão não marcava de falta desde maio de 2019. Então o Scarpa, numa belíssima cobrança de falta, inaugurou um marcador aqui no Allianz Parque, diante do Fortaleza. O Felipe Alves nem se mexeu na cobrança, foi o primeiro do Palmeiras nesse duelo. Aos 25 minutos, teve mais um gol de Lucas Lima, que também quebrou um jejum, fazia mais de um ano que ele não marcava, fez o segundo do Verdão, completando o cruzamento do Marcos Rocha pela direita. E aos 37 minutos, o Breno Lopes, ainda no primeiro tempo, numa belíssima trama ofensiva do Palmeiras, fez o terceiro e já praticamente liquidou a fatura, né? O Palmeiras dominando a equipe do Fortaleza logo na primeira etapa, foi para o intervalo com essa larga vantagem. No segundo tempo quase marcou também com o Patrick de Paula, mas só precisou administrar. Um grande resultado que deixa o Verdão na sexta colocação do Campeonato Brasileiro com 56 pontos. O Fortaleza, o 15º, estacionou ali com 41 pontos, briga contra o rebaixamento, vai tentar a permanência na Série A nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. E agora, gente, se liga na sequência do Palmeiras. Só em fevereiro são mais 5 jogos. Anotem aí na agenda, ó. Quarta-feira agora tem o Coritiba lá no Couto Pereira, Coritiba já rebaixado, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta, 2 dias depois de enfrentar o Coritiba, tem o clássico contra o São Paulo. E aí depois o Palmeiras encerra o Brasileirão contra Atlético Goianiense e depois Atlético Mineiro no dia 25. E aí, claro, principal objetivo para essa reta final de campeonato, as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio. O Verdão vai a Porto Alegre para o jogo de ida no domingo, 28 de fevereiro. E depois, dia 7 de março, define a Copa do Brasil. Palmeiras tentando encerrar a temporada com essa trinca, né, de Paulistão, Copa Libertadores da América e agora, quem sabe, Copa do Brasil. Mas a equipe do Abel Ferreira deu uma bela resposta, viu, Flávio? Após a participação frustrada no Mundial lá do Catar. Volto com vocês. Bacana, Jonas. Vimos os gols, 2 gols. Um de falta, né? O Jonas falou coisa rara no Palmeiras, coisa rara no futebol brasileiro. 36 rodadas, esse gol do Scarpa foi o 15º gol de falta. Olha que loucura! 36 rodadas, 10 jogos por rodada, 360 jogos, só saíram 15 gols de falta. É um absurdo, é um negócio realmente para a gente conversar bastante. E depois 2 golaços, com bola trabalhada, legal. Alguém vai dizer, por que não foi assim no Mundial? Nós vamos discutir isso aqui daqui a pouquinho no nosso programa. Boa noite, Guilherme Camarda. Boa noite, Flávio. Para você que acompanha o Mesa Redonda, hoje tem muito presente para você. Depende de vocês os presentes também. Mas antes,
Vai lá no Twitter, segue a gente, @Mesa Redonda. No youtube.com/Mesa Redonda você acompanha nossos vídeos, nosso conteúdo. E você pode assistir o programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo gazetesportiva.com. Agora vamos lá, #Mesa Redonda no Twitter. Você vai lá, manda seu comentário, pergunta, interage com a gente. Também pode ganhar, uma coisa está garantida já para eles. A bola da Topper, presente da loja Gol de Placa de Santo André, vai aparecer na tela para vocês aí agora, ó lá. Junto com o boné, esse lindo boné da CrossFox elétrica e o copo do Mesa Redonda. Esse aí tá garantido, certo, Flávio? Legal. Esse já tá garantido. Bom, belos prêmios, hein? Se entrarmos nos Trend Topics, bota na tela aí, vai ter a camisa do Corinthians, essa daí, o boné da CrossFox e o copo também. E essa camisa linda do Rogerinho, olha só, que tá aqui na minha mão, da CrossFox elétrica também. Olha que coisa linda de camisa. Então tem 2 prêmios se vocês... Tem que ir lá, #Mesa Redonda, bombar pra gente chegar nos Trend Topics. E também responder a nossa enquete de hoje, Flávio. A nossa enquete é quem será o campeão brasileiro, lá no gazetesportiva.com. Internacional ou Flamengo? Eu tô achando que vai dar Internacional. E você, Flávio? Esse pontinho. Domingo vai ter um jogo bala, Nossa, né? Vai ser jogaço, decisão do campeonato. Muito legal. O Internacional tá cumprindo a parte dele, né? Vamos ver, vai ser legal. São 3 jogos que decidem. Flamengo e Internacional, depois Flamengo e São Paulo, aqui, e Internacional e Corinthians. Só jogaço, né? São os 3 jogos que decidem o campeonato, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Hoje nós temos um convidado muito especial, um dos principais atletas do esporte brasileiro. O nosso convidado de hoje do Mesa Redonda é artilheiro dos bãos. Conhecido como R9, tem passagem marcante pelo Corinthians e é um dos maiores astros da história da seleção brasileira. Não é do Ronaldo Fenômeno que eu tô falando não, gente. O assunto aqui é o Rogério Rodrigues de Almeida, ou simplesmente o meu amigo Rogerinho, cracaço do futebol para amputados. Por causa de um problema congênito, o Rogerinho nasceu com uma má formação na perna esquerda, mas isso nunca impediu o cara de sonhar em ser um dia um jogador profissional de futebol. Ô Flávio, será que rola uma altinha aí entre o Vampeta, o Rogerinho e o Miller, hein? Fica o desafio até o final do programa, Rogerinho, muito boa noite, prazer em te receber aqui. Você é artilheiro mundial de amputados, não é isso? Boa noite. Prazer a todos, boa noite a todos. Muito honrado de estar aqui hoje, num programa que eu sempre sonhei em estar. Obrigado ao Flávio pelo convite, a todos da Gazeta, né? E graças a Deus eu sou o maior artilheiro mundial da modalidade, com 549 gols atualizados na minha carreira. Você nunca teve problema, né, com a teórica deficiência, que é só o entre aspas realmente, né? Que é muito difícil você definir o que é, o que não é. A verdade é que você leva uma vida, você é um atleta profissional, vive do seu trabalho como atleta profissional e tem inclusive um instituto para dar apoio às pessoas, é isso, né? Exatamente, na verdade a minha deficiência é má formação congênita, né? Eu já nasci assim, o maior gol que eu fiz foi começar a andar com um par de muletas com 5 anos de idade, aos 7. Comecei a jogar bola na rua, né, com as crianças e não sabia nada do futebol de amputados, nada do paradesporto, né? E graças à minha família, que me ajudou desde criança a ser uma criança normal, não tendo nenhuma deficiência aos olhos deles, né, e a minha também, eu consegui aí chegar com muito esforço, dedicação, a ser um atleta da modalidade, né? E também tem um instituto, sim, em Mogi, onde a gente ajuda mais de 38 pessoas no nosso projeto. E já há 6 anos eu venho andando no Brasil inteiro, montando equipes de futebol de amputados, fazendo clínica e trazendo esses caras que ao longo da vida tiveram uma deficiência, né, para fazer parte do futebol de amputados. Nós vamos chamar todo mundo, óbvio, mas só uma última colocação. E eu vejo você participando de jogos beneficentes, jogo do Neymar, você participa, você participa de todos, né? Então, isso aí também foi algo assim que ao longo da minha carreira eu consegui conquistar. Joguei muitas vezes com nosso amigo Vampeta aqui, Miller. Já ganhei do Gui ali no desafio, né, de travessão. Verdade. Né? E eu fico feliz também de mostrar assim que a gente, por ter uma deficiência, a gente pode jogar de igual para igual. Esses caras me receberam muito bem, não assim mostrando assim, não pode. Pelo contrário, eles me aceitaram numa boa.
O Vampeta aqui tem um monte de resenha que fala sobre a minha pessoa, né? Mas isso que é o bacana, né? Que às vezes a gente vê uma pessoa com deficiência, a gente tem um outro olhar, né? De como chegar, de como abordar, né? E o futebol, assim, ele é fantástico dessa maneira que pode resgatar essas pessoas. Legal, uma honra te receber aqui, viu, Rogerinho? Boa noite, Miller, boa noite, Vampeta, boa noite, Celso. E aproveitando o gancho da matéria do Jonas, daqui a pouco nós vamos ouvir o Abel Ferreira. Palmeiras hoje jogou um bolão. O primeiro tempo foi ótimo do Palmeiras. Mas lá no Mundial não jogou um bom futebol. E aí, gente, o que pode ser disso? O que aconteceu, Miller? Boa noite. Boa noite, Flavito. Sem dúvida nenhuma, quando não tem muita responsabilidade, alguns jogadores do Palmeiras aparecem, né? No caso do Lucas Lima hoje, que está há 200 anos sem fazer um gol e hoje fez um segundo gol da equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras no Campeonato Brasileiro já praticamente fechou, né? A sua participação, se vai cumprir tabela praticamente, já está pensando e tem que ser assim, já está pensando nas finais contra o Grêmio, né? Em Porto Alegre, depois aqui. Então acho que esses 3 jogos vai ser mais para o Abel, né? Procurar uma equipe justa para jogar em Porto Alegre e depois a outra no jogo de volta aqui. Então acho que o Palmeiras hoje encontrou um adversário fraco. No primeiro tempo decidiu a partida, assistiu o primeiro tempo em casa. O Palmeiras jogando muito bem, mereceu a vitória, né? Mas, como eu disse para você, Flavito, tem que ver quando der responsabilidade para certos jogadores, para ver se eles jogam como jogaram hoje. Hoje o time jogou com sobra, mesmo sendo um time reserva, mas um time de muita personalidade, coisa que nós não vimos no Mundial. E aí, Vamp? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. O Rogerinho, meu parceiro aí, ó. Flávio, o Amaral fala que ele joga com mais perna que nós, viu? Então, assim, mas em relação ao Palmeiras, tem, assim, o Mundial de Clubes, né? A gente conversa muito, eu estava falando para você assim, seleção brasileira. A seleção brasileira, ela ganhou 5 títulos e jogadores internacionais, jogadores brasileiros jogando em todos os times. Tem no Manchester City, tem no Barcelona, tem no Real Madrid, tem no City, Bayern de Munique, tem brasileiros parados em tudo quanto é lugar. E os times brasileiros, a gente acha que é a mesma coisa da seleção, que é conhecido a nível mundial. Eu estava te falando do Al Ahly, que ele tem mais torcida do que o Palmeiras. O que ele disputa na África, ele tem o que seria Libertadores. Nossa, aqui na América do Sul, ele tem 9 conquistados lá. Ainda briguei com você, Flávio, quando eu estive no mundo árabe, que eu fui jogar a Liga Árabe lá, tem um time na Tunísia chamado Safax, que é o grande concorrente dele lá na África. Aí a gente fala, futebol africano, né, o continente africano. Talvez eles tenham sido, assim, o mais roubado, o mais explorado, né? Que foram conquistados por ingleses, franceses, portugueses, mas tem times na África, no Egito, na Tunísia, na Argélia, que tem mais torcida que time brasileiro, tem mais recursos, mas não são conhecidos, né? E o Mundial de Clubes, todo mundo falou, o Palmeiras não fez um gol, terminou em quarto. A data de hoje faz 14 dias que o Palmeiras foi campeão da América. Foi uma decepção. Se espera muito mais do futebol brasileiro em relação ao que foi apresentado no Mundial de Clubes, sim. Mas a vida que segue. O Miller falou, o Campeonato Brasileiro para o Palmeiras já foi. Daqui a um mês tem a decisão de Copa do Brasil, que vale dinheiro. Acho que é a maior premiação até do que a da Libertadores, né? E alguns jogadores estiveram muito, mas muito abaixo mesmo no Mundial. A gente esperava mais. O Rogerinho vai falar, o Celso também. Vamos ver a entrevista do Abel Ferreira, que falou, imagino, sobre esse jogo. Vamos ver o que ele falou. Vamos lá. Tá com dificuldade, a gente volta depois, não tem problema. Isso, a gente volta depois, não tem problema. Rogerinho, sua análise sobre o Palmeiras no Mundial. Olha, o Palmeiras, na verdade, assim, há muito tempo, né, que vem montando grandes times, utilizou a base agora, né, os jogadores que veio fazer parte. No Mundial, acho que foi muito abaixo, né, na disputa que teve. Não deu para reconhecer os jogadores que estavam jogando nos últimos jogos. E, infelizmente, acho que agora basta o Palmeiras, na verdade, ele pegar esses jogos que tem para chegar para a disputa da Copa do Brasil, né, e tentar ganhar esse título aí para não passar o ano em branco também. Celso, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do Mesa. É você que está em casa. Flávio, eu concordo com o Vampeta. A gente vive numa bolha.
E a gente acha que só existe futebol brasileiro e ainda dormindo nas glórias do passado. O melhor futebol do mundo e blá, blá, blá. A verdade é que a realidade do futebol brasileiro é uma, aqui o Palmeiras sobra, só que quando vai jogar contra... E não é só Palmeiras, não. O Atlético Nacional foi eliminado por time japonês. 6-5, né? O River Plate foi eliminado pelo Al-Ain. Todos os times brasileiros tiveram problema. O Corinthians teve problema com o Al-Ahly. O São Paulo teve problema com o Deportivo... Não era o Saprissa, era o Al-Ittihad, lá em 2005. Quem mais? O Flamengo, ano passado. Teve muito problema. O Atlético Mineiro foi eliminado pelo Raja Casablanca, o Inter pelo Mazembe. Então, a gente fica ainda naquela história que é o melhor futebol do mundo, é o europeu contra a América do Sul. O Mundial de Clubes da FIFA veio para provar que isso é um engano. Uma coisa é a Copa do Mundo, as seleções ganharem, só ganhou o Mundial, seleção sul-americana e seleção europeia. Mas em clubes isso é muito mais complicado. Então o Palmeiras, quando teve que enfrentar um Tigres que é bem organizado, tem dinheiro, teve problemas. O próprio Al-Ahly teve problema. Então é que a realidade do futebol brasileiro nos ilude. Sabe? A gente acha que o time que sobra aqui pode fazer frente a qualquer outro lá fora. E não é assim. O nível técnico do futebol brasileiro, é triste falar isso, mas é muito baixo. É equivalente à da Ásia, à da África, e assim, o que sobra é a Europa. Foram, nos últimos 10 anos, o time europeu, 20 jogos, certo? Eles tomaram 8 gols, sendo 2 de mexicano, depois foram 5 de times da Ásia, 2 de mexicano, 5 times da Ásia e 1 de sul-americano, que foi o gol do Guerreiro. E que não é brasileiro, que é peruano. Só. O time... Gols, eu não estou falando nem de vitória. Vitória é só o Corinthians Mundial. Ô Flavito, é até compreensível o Palmeiras perder pro time mexicano, porque é um time que a gente viu bem organizado, que teve competência e mereceu a vitória. O que eu contesto é como perdeu. O que eu contesto também, e aí eu não aceito, é o Palmeiras perder para um time egípcio, para um time... Aí não dá. Pelo amor de Deus, por mais que tenha dinheiro, por mais que, como o Vampeta bem destacou aqui, é verdade, o time egípcio tem dinheiro, é um time rico, milionário, mas o Palmeiras poderia, no mínimo, ter vencido esse time. Não é possível que o Palmeiras é mais fraco que um time egípcio. Isso eu não aceito, não. Até porque esse time egípcio não tem nada demais. Tem muito de menos. E o Palmeiras não conseguiu envolver o adversário em nenhum momento da partida. E perde nos pênaltis, umas cobranças de pênaltis displicentes totalmente dos jogadores do Palmeiras. Não. Bom, agora o Abel Ferreira está ok, só depois eu volto com você. Vamos ouvi-lo sobre o jogo de hoje e, bem, sobre o Mundial, vamos ouvir. Nós não temos titulares. Todos são importantes e ninguém, individual, é insubstituível. Nem eu. Nós somos fortes como equipa, todos somos um. E, portanto, hoje voltamos àquilo que é a nossa normalidade. Mais uma vez volto a referir a equação do adversário, porque contra quem jogarmos também conta. E fizemos uma boa partida consistente, uma primeira parte que podíamos ter resolvido o jogo, como já aconteceu com alguns jogos aqui em casa. Dinâmica no jogo, largura, amplitude no nosso jogo e os jogadores estão de parabéns pelo jogo que fizeram aqui. Celso. Então, outra coisa, Flávio, que a gente tem que destacar também é justamente essa questão de, de ficar... Essa ilusão que cria do futebol brasileiro. De que o futebol brasileiro é competitivo. Existe um equilíbrio muito grande, mas porque os clubes... existe uma rivalidade muito grande, existe mais times brigando pelo título do que em qualquer outro país, existe um equilíbrio, mas o nível técnico realmente ele é muito baixo, só isso. Há uma obsessão por o Mundial. Aqui na América, essa coisa toda, o que para o europeu, e não adianta dizer que não, o europeu ele ganha, vai para ganhar, óbvio, mas não... Vocês viram que a comemoração do Bayern, ok. Mas aqui no Brasil há uma obsessão, vamos dar uma recordada nisso. Obsessão palmeirense, uma delas. Libertadores. O gol de Breno Lopes no apagar das luzes no Maracanã contra o Santos fez do Verdão bicampeão da América. Êxtase.
Missão cumprida. A alegria durou pouco, mas não pode apagar os feitos do Palmeiras. Teve título do Paulistão em cima do Corinthians e mais um no fronte. A Copa do Brasil, cujo rival nas finais será o Grêmio. Em busca de uma outra obsessão, o Mundial de Clubes, chancelado pela FIFA, um baque logo na estreia no Catar. Derrota para o Tigres do México, 1-0. Decepção. Mesmo placar da final, em jogo único no Japão contra o Manchester United em 1999, no então Mundial de Clubes da época, disputado pelo campeão da Libertadores versus o campeão europeu. Herói / vilão naquele jogo, Marcos se solidariza com os derrotados da vez. Esse grupo tem que ser aplaudido, esses caras são guerreiros, gente. Vamos lá, perdeu, faz parte. Infelizmente, a gente gostaria, mas a gente também sabia que seria difícil. O torcedor do Palmeiras comemora a Copa Rio de 51, considerada uma espécie de mundial, celebrada como tal, no Rio, em São Paulo, no Brasil e no mundo, apesar dos pesares. A posição da FIFA muda como o vento. Hoje, nesse momento, a FIFA classifica a Copa Rio como torneio intercontinental e não FIFA, como ela classifica todos os torneios anteriores ao Mundial que ela organizou em 2000 no Brasil. O Palmeiras é o único time paulista que disputou os três formatos: o torneio internacional de clubes campeões, a Copa Rio em 51, o torneio intercontinental, né, que levava o nome de Toyota Cup em 1999, e agora a Copa do Mundo de clubes / FIFA dos anos 2000 para frente. A legitimidade da Copa Rio ninguém tira. É um torneio legítimo, como é qualquer tipo de torneio. A legalidade, o tal carimbão da FIFA, é isso que é discutido. Assim como era legítima também a Copa Intercontinental. Quem vai dizer que o Real Madrid do Di Stéfano e o Santos do Pelé não eram os grandes times da época? Títulos consagrados e a emoção, elas não são mensuradas por uma caneta ou por um ofício, né? Aquelas pessoas que viveram aquela conquista de 50 e que colocaram mais de 1 milhão de pessoas celebrando na rua, tem um pertencimento, tem uma história, tem uma vivência, uma conquista lá dos primeiros tempos do futebol, em que haviam outros tipos de regra, outros tipos de contexto, outros tipos de vivência. Ela não é uma conquista menor do que as conquistas que temos hoje. Quem pensa dessa maneira cai numa vala comum, cai numa distorção que gera todo um tipo de miopia quando a gente fala do futebol. O futebol é uma construção secular. A ideia da FIFA de encorpar a disputa com 24 times num formato de grupos parecido ao da Copa do Mundo de Seleções foi adiada pela pandemia e também por questões políticas. Quando rolar, irá certamente dificultar muito mais os planos do Palmeiras e de quase todos os times do planeta, que terão de superar não uma, mas as principais potências do rico futebol europeu num só torneio. Então, porco, enquanto é tempo, o negócio é ser tri da Libertadores em 2021 e arriscar a sorte de novo no Catar no fim do ano. Nunca prometi nada, não sou política. É verdade. Chegou há pouco tempo, conquistou o espaço dele, mas não falou que ia ser campeão mundial. Ô Guilherme, tem buchicho aí com a CBF, é isso? Tem. A CBF acabou de soltar uma nota sobre aquele lance polêmico do jogo, né, do Vasco. Ó, ela escreveu o seguinte: a Comissão Nacional de Arbitragem solicitou à empresa Hawk-Eia, responsável pela operação dos equipamentos do VAR, esclarecimento sobre a questão técnica que prejudicou a utilização das linhas de impedimento em um dos lances do jogo entre Vasco e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro, realizado neste domingo, dia 14. A comissão destaca que o lance do primeiro gol do Internacional, mesmo assim, foi checado pela equipe do VAR, não sendo constatado nenhum erro claro da arbitragem de campo. Portanto, conforme os princípios do protocolo de VAR, foi corretamente mantida a decisão de campo de validar o gol. Mas parece que estava impedido, né, Flávio? Não sei, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. O Vasco entrou com pedido de anulação do jogo, que é uma bobagem. Isso aí é jogar pra galera, não vai anular nada. Mas falhou o VAR, né? Falhou. Depois a gente vai discutir detalhadamente esse lance aí que a gente já está vendo. O Chico e o Mestre já estão
Não estão. Essa obsessão aí, gente, de Mundial. Essa obsessão acaba estragando algumas coisas, né? Você pega ser campeão da América e 2 semanas depois você parecia que não ganhou nada, que a temporada foi ruim. Agora, são por parte de torcedores, vai ter, isso não pode acabar nunca. O que não pode é a sua própria torcida achar que foi um desmérito de uma conquista muito grande, que é ser campeão da Libertadores, né, Flávio? Houve uma série de críticas ao time do Palmeiras, e algumas exageradas ao extremo. Não sei o que vocês pensam disso. Eu digo assim, em termos de rede social, em termos de imprensa, torcedores. Como é que você vê isso, Rogerinho? Eu acho que, como o Vampeta falou, né? Eu acho que o título da Libertadores, né, que o Palmeiras também almejava em ganhar, foi disputar um campeonato mundial e, infelizmente, não chegou ao êxito, né? Eu acho que também a gente não pode condenar também o que o Palmeiras vem fazendo, né? Eu acho que esse tipo de ataque, de conflito, assim, eu acho que não seria viável nesse momento, porque os caras também, né, têm família, tem todo esse outro lado. Eu acho que é totalmente errado. Passam do ponto, Celso? Então, a questão é a seguinte, as críticas, na verdade, elas já vêm acontecendo. Qual foi o último bom jogo do Palmeiras antes de ir para o Mundial? 4-0 no Corinthians e um jogo lá na Argentina. 3-0 no River, que foi ótimo. 3-0 no River. Foi antes do Corinthians. Foi antes. Só esses dois. O Palmeiras jogou mal contra o River aqui. Quase saiu. Quase saiu com um jogador a mais. O Palmeiras fez uma péssima final contra o Santos de Libertadores América. Péssima final, jogou muito mal. O jogo foi muito ruim. O jogo foi horrível. Não foi o Palmeiras, o jogo foi ruim. O jogo foi horrível. Outros jogos durante o Campeonato Brasileiro mesmo, o Palmeiras não estava convencendo, sabe? E no Mundial, o Palmeiras estava jogando o que ele jogou aqui. Ou alguém vai me dizer que o que ele jogou contra o Tigres foi muito diferente do que ele jogou contra o Santos? Foi muito diferente do que foi contra o River Plate. Não está vendo exagero, não estão partindo para ataques pessoais. Mas quem? De um modo geral, algumas pessoas de imprensa, a rede social, aquela coisa. A rede social é uma terra de ninguém, né, Flávio? De imprensa, sim, porque eu assisto tudo, né? Aí eu tava olhando assim, eu falei assim, alguns ex-jogadores têm oportunidade de fazer aquilo que gosta e quando parar ele vai continuar trabalhando. No meio que gosta, é o caso aqui de eu e o Miller tá fazendo parte aqui, né, da bancada com vocês. Então há vários ex-atletas trabalhando em várias emissoras de rádio, TV, imprensa escrita. E eu estava olhando, fazendo um cálculo, não é porque está na minha presença, não. O único que podia chegar e falar assim, fui campeão de Libertadores, fui campeão mundial de clubes, fui campeão mundial com seleção. E eu vi vários ex-companheiros meus que trabalham, tiveram a carreira para tentar disputar uma Libertadores, não conseguiram, não ganharam o Mundial, e estão arrebentando com os atletas do Palmeiras. Olha, uma coisa é você criticar o jogo, mas arrebentar do jeito que está sendo arrebentado Então, essa é uma discussão mundial. A Premier League emitiu um comunicado falando a respeito desse exagero e a Associação Uruguaia de Futebol, que é muito forte, os jogadores do Uruguai derrubaram um presidente corrupto da federação, inclusive com a ajuda de atletas da seleção, eles vinham da Europa para participar de manifestações, o Lugano ajudou também, Cavani e tal. A Associação Uruguaia de Futebol, os jogadores, eles fizeram um manifesto a respeito do exagero em cima dessas críticas. Vamos acompanhar e depois eu quero ouvi-los sobre esse tema. Antes de empezar a ver este video, quiero que te respondas estas preguntas. ¿Haces todo bien? ¿Siempre obtenés los resultados que buscas? ¿Siempre ganás? ¿Todos tus días son buenos? Nosotros somos jugadores de fútbol. Pero antes de ser jugadores de fútbol, somos personas. Como vos, como tus hermanos, como tu madre o tu padre. Y cada mensaje que vos dejás del anonimato me duele a mí. Le duele a nuestras familias. Y nos afecta a todos. Porque como vos, soy una persona. Somos humanos, tenemos sentimientos. Por eso, esta vez, nosotros te pedimos a vos. Que antes de insultarnos, acosarnos o discriminarnos porque tuvimos un mal día, te tomes un minuto para reflexionar. Estás lastimando. Nos estás hiriendo a nosotros y a los nuestros. Cuidémonos entre todos. Seamos responsables. Seamos responsables.
A principal motivação desse vídeo foi o suicídio do Morro Garcia, que teve muito a ver com... Ele entrou em depressão por causa de críticas desproporcionais que ele sofreu em redes sociais. Ele entrou em depressão e acabou se suicidando. E aí os atletas resolveram tomar essa posição, porque aquela coisa de passar do ponto. Então, a campanha eu acho que é legítima e é algo que a gente sempre fala aqui, as pessoas sempre exageram na dose. Quando você sai do lado profissional para ir para o lado humano... Atacam filhos, esposa. E isso eu tenho até penso como conduta profissional e falo muito isso. As pessoas esquecem muitas vezes que elas têm um canal de comunicação e se esquecem que são pessoas, são humanos mesmo, são pessoas que têm família, têm filhos na escola e tudo mais. E quando a crítica sai da obra e vai para a pessoa... Isso é muito complicado. Agora, na Inglaterra está acontecendo isso também. Agora, então, só que as redes, a Premier League se manifestou. Só que as redes sociais, nas redes sociais agora criou-se essa cultura do cancelamento. E no futebol, é qualquer coisa. Pessoas são canceladas, entre aspas, como se elas deixassem de ser uma pessoa e simplesmente você pode excluir. É uma pena máxima que nem mesmo a legislação prevê. Então, esse tipo de campanha, eu acho que ela é importantíssima, até para que quem esteja em casa, por exemplo, possa refletir sobre a conduta. Porque eles querem que o atleta façam por eles, e digo torcedores, público, o que eles não têm capacidade para fazer. Então eles são frustrados, na maioria das vezes, porque eles não conseguem êxito, e aí eles esperam que o atleta dê alegria para ele. Para eles. Quebrar a frustração dos problemas que eles têm. Exato. E aí é muito fácil você apontar o dedo quando alguém não traz a alegria que você achou que deveria ter. Ô, Celso, até complementando o que você está falando, por exemplo, nas redes sociais que a gente acompanha bastante, a gente vê que às vezes os torcedores acham que por causa dos jogadores ganharem bem, eles têm o direito de ofender os jogadores. Depende. E eles não podem ser, eles não podem ter depressão, por exemplo. O jogador do Rentista, do Progresso, esses caras não ganham bem. Poucos ganham bem. Pouquíssimos. Não é poucos, pouquíssimos. Estão fazendo o trabalho deles. Ganha mais que salário mínimo. Sim. Então, e mesmo que ganhe, quem ganha bem, ganha porque merece ganhar. Obviamente. As pessoas esquecem que é um trabalho. Claro. Né? É um trabalho, são pessoas que vão a campo, às vezes com salário atrasado, com conta para pagar, com um problema familiar, com filho doente. Pessoas, até você chegar lá. E aí acha que essas pessoas têm que estar sempre bem para compensar uma frustração que é dele. Queria te ouvir, Rogerinho. Não, claro, eu acho que igual o Celso disse, né? Eles são trabalhadores, são pais de famílias, né? E também, gente que joga e quem jogou, ninguém entra para perder um jogo, né? Acho que acontece... Um dia tá ruim, não deu certo, mas eu acho desse momento de ficar ali pressionando o atleta, pressionando a família, fazendo manifestações em redes sociais, eu acho que tem que ter um bom senso também. Eu acho que a gente tem que entender também que são trabalhadores que estão ali, né, às vezes com um salário atrasado, passando por dificuldades, né? E isso também não julga a pessoa também de estar ali condenando essas pessoas. Isso chega no jogador, né, Emília? Sem dúvida nenhuma, né, Flavitos? Até porque com rede social hoje, né, a maioria das pessoas, não só os torcedores, mas também os jogadores, dirigentes, eles são, entre aspas, reféns das redes sociais, né? Infelizmente. Graças a Deus que na minha época, quando eu jogava, não tinha rede social, né? Mas eu não sou refém da rede social. Eu tenho Instagram, Facebook, mas eu pouco vejo. Muitas mensagens que eu recebo, mal eu respondo. Quer dizer, então acho que quando as críticas fogem do campo e vai para o extracampo, aí sim a gente pode repudiar. Mas quando estiver dentro do campo ali, do lado do âmbito profissional... Faz parte do pacote. Exatamente. Então acho que o torcedor, sem dúvida nenhuma, ele sempre vai, lógico, fazer uma crítica como passional, como torcedor, do coração, aquela coisa toda. Mas a partir do momento que ele foge, ele queira ser um promotor, aí não. Aí ele tem que ser um crítico do seu time, do seu ídolo, do seu jogador que joga no seu time, mas dentro de campo e basta. Chico Lang, boa noite. O que você pensa sobre esse tema? Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos da TV Gazeta. Eu acho assim, quem não tem competência não se estabelece. Quem não quer ser criticado pelas redes sociais, não tenha redes sociais, simplesmente isso. Eu acho que não tem como você controlar, é incontrolável.
né? Essa manifestação popular, ela é triste, ela ofende, ela magoa, mas, enfim, ela não vai deixar de existir nunca, porque a rede social, nos últimos tempos aí, é a expressão da democracia mundial, né? Todo mundo pode se expor, falar coisas boas, falar coisas ruins, se manifestar, e a gente não pode impedir que essa nova manifestação democrática seja cerceada, né? Então, eu acho que eu, por exemplo, sou um cara que sou criticado demais nas redes sociais, mas eu faço mais ou menos que nem o Miller, eu não dou bola. Eu simplesmente, quando eu acho que a crítica é muito pesada, eu deleto, né? Eu tiro o cara da minha rede social, eu bloqueio. Eu acho que é o que se deve fazer isso, né? A gente não pode ficar refém dessas críticas ofensivas. Você sabe muito bem que eu passei por tragédias enormes na minha vida e eu sou criticado por causa disso. Eu sou ofendido ainda por causa da morte dos meus filhos. Quer dizer, é uma coisa que deveria me abalar, mas não me abala, porque não importa o que eles pensam ou deixam de pensar. Eu não vou deixar de criticar um time de futebol por causa disso. Eu não vou falar, por exemplo, que o Palmeiras se borrou todo no Mundial e perdeu o Mundial porque teve medo, não soube jogar o Mundial, se apavorou, tremeu no Mundial. Por isso que o Palmeiras perdeu e ficou em 4º lugar, porque chegou lá, a perna bamboleou. A perna não ia. Eles queriam fazer uma coisa e faziam outra. Eles eram um time que estavam despreparados para jogar. E pegaram equipes mais ou menos acertadas, né? E acabaram sendo eliminados. Tirando a equipe do Egito lá, que ganhou nos pênaltis, que podia tanto da Palmeiras quanto o Al-Ahly, né? O jogo com o Tigres, ficou claro que o Palmeiras não tinha time para ganhar o Tigres. Então, o Palmeiras foi ruim no Mundial, foi ruim, foi péssimo, tremeu no Mundial, por isso que caiu fora. Eu não vou ficar passando pano no Palmeiras, não vou ficar passando pano no Palmeiras, não vou ficar passando pano no São Paulo, não vou ficar passando pano no Corinthians. Quem quiser me criticar, que critique, eu não estou nem aí. Agora, a verdade tem que ser dita, ela custa caro, mas eu vou falar. Não, tá perfeito. O problema é quando, por exemplo, a gente já viu o jogador ter esposa atacada. O Bruno Henrique mesmo, né, do Palmeiras, na rua, quer dizer, coisas que extrapolam qualquer limite. Ameaça, né, de filhos, ameaça na de escola, tudo. E tudo mais. Aquela história do Tietê com o Fernando Diniz, quando Mas, surgiu aquela fala, o que gerou a complicação foi o reflexo na família do Tietê. Não exatamente aquela crítica do Fernando com ele, que ele até era uma coisa de futebol, né? Mas, Flávio, Poxa. Vou falar uma coisa. Existe hoje uma Secretaria da Segurança Pública especializada em crimes de internet. Quem se julga ofendido tem que recorrer à justiça. Abre o boletim de ocorrência, abre-se o inquérito, e dependente do inquérito, se abre um processo. Não tem problema nenhum. Só não faz isso quem não quer. Por exemplo, que nem disse o Celso, o filho foi perseguido na escola, o outro foi xingado não sei por quem. É simples. Hoje tem uma justiça que pune crimes de internet. Então recorra à justiça. É simples. Mas, Chico, mas essa punição eventual não tira um trauma psicológico de uma criança que está na escola, de um familiar que se depara com inúmeros absurdos. Tem que ter uma regra, tem que ter consciência do que é feito, sabe? Não pode simplesmente sair por aí falando, o time é isso, o time é aquilo, o jogador é isso, o jogador é aquilo. Eu acho que tem que prevalecer um bom senso. Falar do time é ok, o liberdade, problema é aquela coisa, liberdade de expressão não é liberdade de recalque. As pessoas colocam ali nas redes sociais, muitas vezes, ofensas, todas carregadas de frustração, de ódio, que foge da questão de você simplesmente analisar um time jogou bem, um time jogou mal, um jogador foi bem, um jogador foi mal. Isso é o que vale. Isso tem que ser feito. Celso, se permite dizer, o povo brasileiro já não tem lá muita cultura. Eu me lembro que quando eu ia no estádio, eu era pequeno, eu era garoto, tinha 14, 15 anos, eu tinha um amigo que só ia no estádio para xingar o juiz.
que naquela época não tinha outra forma de você se manifestar, desabafar, né? A não ser o futebol. Então lotava-se o Pacaembu e o cara ia lá só para ficar xingando o juiz. O juiz entrava em campo e já começava a xingar a mãe do juiz, xingar a família do juiz, e era assim. E hoje as redes sociais fazem mais ou menos esse papel. Elas são recalque mesmo, assim, descarregado, né? Cuspido, né? Cuspido em forma de ódio. Mas é uma característica das redes sociais. Então, por isso que eu te digo, já tem hoje uma secretaria especializada em crimes de rede social. Então, muita gente aí já está apelando para isso. Quem acha que está sendo humilhado e ofendido, que procure a lei, que a lei está aí para isso. Uma das boas atitudes do Abel Ferreira foi proibir rede social, ou sugerir que os atletas se afastassem de rede social às vésperas da final da Libertadores. Foi excelente essa providência. Excelente. Acho que valeu. A gente não sabe se dentro do quarto ele estava lá para ver se os caras se afastam mesmo. Ele sugeriu. Cada um faz aquilo que acha melhor. Uma coisa é um joguinho, uma brincadeira, outra coisa é você entrar para ver o que está acontecendo, discutir com o cara. É meio complicado, né? Beleza? Vamos falar do Corinthians? Vamos lá? Roubado. Roubado? Será que foi? Vamos ver. Vamos tirar a dúvida. No Maracanã, o Flamengo começou pressionando o Corinthians e abriu o placar logo aos 9 minutos. William Arão completou o cruzamento de Arrascaeta, 1-0. A pressão rubro-negra seguiu e Bruno Henrique carimbou o travessão de Cássio. O Timão respondeu e no primeiro chute a gol empatou com Léo Natel. Ótima assistência de Arauz, 1-1. Depois do intervalo, o Flamengo aproveitou o rebote de Cássio e fez o segundo. O auxiliar marcou impedimento de Gabigol, mas depois de muita demora, o VAR validou o gol. 2-1. O Mengão ainda criou chances para fazer o terceiro, mas desperdiçou. E o Corinthians não conseguiu buscar o empate. Final no Maracanã. Flamengo 2, Corinthians 1. O objetivo número 1 era a gente sair daquela situação onde a gente se encontrava em 17º lugar, chegamos a figurar em 8º lugar, que foi nosso máximo, agora estamos em 9º, pode ser que a gente perca alguma posição até o final da rodada, mas acho que o mais importante é que o Corinthians ainda vai jogar 9 pontos, algumas equipes têm só mais 6 pontos a disputar, e a gente tem totais chances ainda. Ficou difícil? Ficou mais difícil, como foi difícil ao longo de todo o campeonato. Não foi fácil sair de 17º e chegar em 8º. Foi muito difícil. Então, por isso, a gente acredita. Hoje nós enfrentamos uma equipe que pode ser, junto com o Internacional, as duas apontadas como com reais chances de título, e enfrentamos em igualdade de condições, então eu acho que a gente também pode fazer um bom jogo contra o Santos na Vila, aí temos o Vasco em casa, depois o Internacional fora, são jogos equilibrados, todo mundo tem muita dificuldade em vencer as partidas agora no final, porque todas as equipes estão muito empenhadas dentro daquilo que passou a ser o objetivo de cada uma delas, então por isso a gente não pode de maneira alguma achar que tem qualquer coisa errada, e sim focar naquilo que está sendo feito e bem feito para que a gente possa buscar a nossa vaga. O Mancini deu aí os jogos, nós vamos deixar aqui na tela fixado. O Atlético Paranaense ganhou do Atlético Goianiense e ele assumiu essa 8ª vaga, então brigada e tal. O Corinthians, depois nós vamos falar, obviamente, do lance do lance do Gabigol, nessa história do VAR e tal. Mas na bola, o Corinthians merecia a melhor sorte? Contra o Flamengo? O Corinthians tem um jogo a menos também, né? Que ele vai concluir contra o Santos agora. Ele tem Santos agora no meio de semana. Quarta-feira. Depois ele tem, na Vila, ele recebe o Vasco na rodada do domingo. E depois, na outra, no meio de semana, ele joga com o Internacional lá em Porto Alegre. Esses são os jogos do Corinthians. O Atlético, você falou que ganhou agora em 2-1. Passou, mas o Santos ou o Corinthians pode ultrapassar ele agora no meio de semana. Tem jogos a menos, exatamente. O Santos pode mas um contra o outro. Né? Então, o Santos pode ir a 53 e o Corinthians pode ir a 52. E o Atlético está com 51. Então, o ponto é que aí é um contra o outro.
Não, isso aí, tem o... E o Santos também precisa de vaga, né? E tem o Red Bull Bragantino também, que tá quietinho também. Tem um monte de gente ali querendo... Joga amanhã contra o Sport Você não lá no respondeu a Recife. pergunta do Flavito? Qual? O Corinthians mereceu perder hoje? Hoje. Corinthians? É. Você sabe que nós fomos roubados. No quê? Não. O Flamengo começou avassalador, viu? Parecia que ia ser igual ao primeiro turno aqui, que ia ser 5. Quando tomou um empate, aí esfriou as coisas. O segundo tempo foi de igual para igual. De igual para igual. É aquele negócio, quem tem medo. Tá brigando pelo título, ali tem o pessoal que fica monitorando e falou, lá em São Januário, tá 1-0 pros caras. Vê se foi todo mundo igual aí. Se o teu zagueiro continuar subindo de cabeça assim, pelo amor não, aí de Deus. não. Aí... O jogo aéreo é uma Não, o tormenta. que me impressionou foi o seguinte, Miller. Você sabe que o seu time não tá bem na bola aérea e você começa a fazer falta na beirada do campo. Era um atrás da outra, tipo, pô, pelo amor de Deus. Ali, Flavito, o Bruno Mendes, né? Ele pulou, mas ele não disputou a bola. Não. E aí, Roserinho? Ô Flávio, eu tava assistindo o jogo lá na casa do Cafu, o Cafu tá acompanhando vocês, mandou um abraço a todos aí, né? Cafu. Flamengo aí, felizmente a gente sabe aquele gol que o Gabigol fez, não sei se estava impedido ou não ali. Corinthians também tá lutando por essa vaga, né? Mas o jogo de hoje aí o Flamengo acho que foi superior. Vamos ver esse lance que tá tão falado aí, eu quero ouvir o Chico. Vamos ver o lance aí, o Chico vai ser o primeiro a opinar sobre o tema. Se o lance do Gabigol, o gol do Gabigol foi irregular ou não foi. Vamos prestar bastante atenção, porque realmente é um lance milimétrico. Esse é o típico lance de VAR. Bom, aí, a grosso modo, eu achava que estava impedido. Aí vamos parando as linhas. A bola vai para o Everton Ribeiro. Na origem ele está impedido. Mas a bola vai para o Everton Ribeiro. Que não estava o Everton Ribeiro na primeira. E aí quando o Everton cruza, a perna dele está atrás ou na frente? Os caras falam que a câmera do jogo é uma, a do VAR é outra. Se você olhar a câmera aí do jogo, vai aparecer o Gabigol 2 vezes impedido. Mas aquela linha que traça lá depois, não estava, né? O Fábio Santos tinha deixado o pé. Não estava. E ano passado foi a mesma coisa, mas aqui foi em Itaquera. O Gabigol com o primeiro turno. Aí a bola, essa perna do Everton Ribeiro, o Gabigol está à frente ou atrás ele do tá pé atrás, dele? Ele está atrás da linha da bola. O Gabigol está atrás da linha da bola. Atrás da... Então gol normal. Gol normal. Não estava impedido, não. Estava impedido, não. Concorda, Chico? Olha, Flávio, eu acho que eu vou ser obrigado a dar uma palmatória. O pé esquerdo do Fábio Santos dá condição para o Everton Ribeiro. E o Gabigol está atrás da linha da bola, sim. O Corinthians tomou esse gol porque o Cássio, novamente, espalma para dentro da área, né? Foi, na verdade, uma falha do Cássio. Ele tinha que expulsar a bola para fora da área, não para dentro da área. E é evidente que o Flamengo, com o ataque avassalador que tem, uma dessa ia pegar. Uma falha que você tem contra o Flamengo acaba redundando em gol. Então, eu concordo, o pé esquerdo no primeiro lance, o pé esquerdo do Fábio Santos dá condições para o Everton Ribeiro. E no segundo lance, o Gabigol está atrás da linha da bola. Ele, aliás, esperou o Everton Ribeiro cruzar para depois se adiantar e fazer o gol. Pode ver, ó. Tá vendo? Ele se adianta, ele vai de encontro à bola e toca pro gol vazio. Quer dizer, mais um erro de marcação do Corinthians, né? E se não tivesse o VAR, esse gol seria anulado. Seria prejudicado o Flamengo, né? Na disputa aí do título com o Internacional. Mas foi sim, foi um lance do VAR perfeito. O VAR dessa vez funcionou e eu não vou ficar fazendo média com a torcida dizendo que não foi. Foi sim. Valeu o gol do Flamengo e o seu Cássio falhou mais uma vez. Aliás, como todo jogo, ele está falhando. Ele devia ter expulsado a bola para escanteio, não para o meio da área. Para o meio da área, deu no que deu. Esse é o típico trabalho bem feito de VAR. Aí eu sou a favor. Não fica caçando o lance. Não, foi lá, tirou a dúvida, tirou certinho. Né? Eu também achei, quando teve lance, impedimento, absurdamente impedido. Depois, no Rogerinho também a situação, o Chico também. Quando chamou o árbitro, mandou esperar, eu digo que se for... Quando demora um pouco quase assim, 5 minutos, né? É verdade. Novo. Isso não pode demorar. Já mata a cobra e fala, ó, de novo, quase 5 minutos. Demorar é um erro, mas corrigiu uma injustiça. Flavito, mas no contexto de bola, o time do Flamengo é infinitamente superior ao Corinthians, né? Acho que o Flamengo mereceu a vitória
porque quando estava 1-0, o Bruno Henrique carimbou a trave de cabeça, o travessão. Bola parada de novo. Para mim, o Corinthians achou um gol, né? Jogada bonita, o gol bonito do Léo Natel, sem problema nenhum, Primeiro chute a gol. Sim. Houve falha do Diego e do Ilharão, isso nós sabemos. Mas ele achou um gol, porque o Flamengo estava muito melhor na iminência de fazer o segundo gol. E depois do segundo gol, só coroou a boa atuação do Flamengo. É que o Corinthians, como estratégia, né, ele resolveu destruir, só marcar. Só ficar atrás à espera de um contra-ataque. Só que nos primeiros 20 minutos o Corinthians não deu um contra-ataque, não fez nada. Só viu o Flamengo jogar. É que também o Flamengo só conseguiu chegar, é verdade, mas ele tem razão, deu bola na trave, mas só na bola parada. Tocando, tentando envolver, não conseguia furar a defesa do Corinthians, não. Só que o Corinthians, quando tomou o segundo gol na segunda etapa, aí teve que tomar iniciativa. Tem que sair. E aí tem que sair. Começou o segundo tempo também, o Flamengo já indo logo pra cima mesmo. E aí falta qualidade, o Corinthians não tem essa qualidade. Agora, o Celso, não dá pra comparar. O Mancini não pode dizer que o Corinthians jogou em igualdade de condição. Não, que igualdade de condição é essa? Eu não vi essa igualdade, não. Eu vi uma desigualdade até de capacidade técnica. Não dá nem para comparar as duas equipes. Um jogo ligado ao outro, o jogo do Internacional estava acontecendo simultaneamente lá em São Januário, alguns quilômetros dali, e também teve polêmica pra caramba nesse jogo. E uma polêmica mal resolvida, como o Guilherme já falou, o Vasco, quando ele anexou a súmula um pedido de anulação do jogo. E a CBF, só repetindo, a grosso modo... A CBF disse que acertou, que o VAR, apesar de não estar funcionando no momento, decidiu certo em continuar e validar o gol. Embora o VAR não tivesse funcionado naquele lance. Vamos ver então como foi esse jogo. Em São Januário, um jogo pra lá de polêmico entre Vasco e Internacional. O Colorado saiu na frente logo no comecinho com Rodrigo Dourado. O árbitro Flávio Rodrigues aguardou a checagem do VAR, já que havia suspeita de impedimento. Porém, uma falha no programa que traça as linhas na imagem impediu a análise do árbitro de vídeo. A decisão foi tomada no campo e o gol foi validado. No segundo tempo, o VAR chamou e o Vasco teve um pênalti a favor bem duvidoso. Germán Cano, o artilheiro do time, foi pra bola e bateu pra fora. Já nos acréscimos, a pressão do Inter deu resultado. Jogada coletiva no ataque que terminou com um gol de Thiago Galhardo, um dos artilheiros do Brasileirão. Fim de jogo em São Januário. Vasco 0, Internacional 2. Gente, são jogos, são lances que podem decidir um campeonato. Alguém chegou a alguma conclusão? O Rodrigo Dourado estava impedido ou não? Para mim estava. Tava? Para mim estava. Impedido. Tava. Todo mundo acha que como não teve as linhas traçadas, porque parece que só isso aconteceu no Brasil. O campeonato inglês lá, que os caras são muito mais rápidos, dinâmicos. Teve um jogo lá que eu estava vendo que o VAR falhou, o juiz parou o jogo, chamou os dois capitães e falou, o VAR tá quebrado, deu um problema aí, a gente vai seguir o jogo sem VAR. Uma máquina pode quebrar. Pode quebrar, claro. Né? A mesma coisa aí, né? Aí não deu pra... Não, e além desse erro absurdo, naquele pênalti... Não, agora o pênalti. Eu acho que o pênalti foi uma compensação. O que é o pênalti? Eu acho que o pênalti foi uma compensação. Mas aí, peraí, você tem uma máquina e tem um juiz. Aí é recibo de imbecilidade. A máquina continuava quebrada. 6 minutos ele demorou pra ele ver aquele pênalti absurdo. Vocês saberiam me dizer, ele estava assistindo uma série, teoricamente, qual foi o pênalti? O que aconteceu? Eu não vi nada. É que o jogador do Vasco... Flavito, o jogador do Vasco, ele tropeçou na ruindade. Ele tropeçou na ruindade dele. Por isso que foi falta de futebol. Ele mesmo faz pênalti nele mesmo. Eu acho que pesou na consciência o gol do Inter. Vamos colaborar agora, e vamos dar esse Celso, o árbitro pensou assim, bom, tá com falha no VAR, então vou dar esse pênalti. Exatamente. Gente, mas peraí, quando você envolve o VAR... Fala a verdade, isso aí você envolve o VAR, aí a máquina tá... Porque as linhas não estão... Olha, o VAR referendou isso. Flavito, olha a posição do árbitro, ele tá em cima do lance, ninguém na sua frente. Como é que ele vai dar um pênalti desse absurdo? Olha só, olha onde o árbitro tá no meio do campo, olha lá. Absurdo. Ele tá em cima do lance. Como é que ele vai dar um pênalti absurdo desse? Pô, ele precisa do VAR. Ou seja, mas ele marcou o pênalti. Ele precisa do VAR. Mas ele marcou o pênalti. O VAR chamou para dizer que achava que não foi.
E aí ele vai, olha e confira um pênalti. Então ele errou duas vezes. Durante 6 minutos olhando o mesmo lance. Pode ver, ele marca o pênalti na hora. Ele marca o pênalti. Ridículo. Pode observar. Tem o lance, ele vai. Ele marca, ele marca. Aí tem a conferência. Olha lá, e ele vai olhar. Então o VAR chama ele para dizer, ele foi medíocre 2 vezes. Ele foi ruim 2 vezes. Ele errou. Aí foi incompetente 2 vezes. Aí foi o árbitro que chamou a responsabilidade para ele. Aos amigos para discordar. Não, eu não achei que foi pênalti. Mas há um pé que bate no pé de apoio do Cano. A natureza derrubou ele. É no joelho, Flávio. A grama derrubou ele, bate no joelho, mas é porque ele faz o movimento de bater. Flavito, a grama derrubou ele. Ali, o pé não pisa no pé dele? Não, a grama derrubou ele. Porque tem outra imagem que eu vi em casa. Eu também, mais de perto. Por trás, mais de perto, o jogador do Inter nem olha pro Cano. Ele fez falta nele mesmo, Flávio. Tropeçou na ruindade dele. O pé não pegou, não pisou? Não pegou, Flávio, não pegou. Não, eu só tô levantando pra mim foi só pegou no joelho, ele tropeçou porque ele bate no joelho com o pé de apoio. O jogador do Inter ainda faz assim, ó, abre os 2 braços pra dizer, nem encostei nele. Ô Flávio, e o problema é que ele ficou ali, 6 minutos também, olhando. Mas estava assistindo uma série lá no VAR. Ô Flavito, esse árbitro aí é um árbitro sem noção. Ele dá o pênalti, erra a primeira vez. Depois ele vai no VAR, fica 6 minutos vendo uma imagem que todo mundo viu que não foi pênalti. Como é que ele vai marcar um pênalti desse? É assim, é claro que é só uma especulação, né? Não dá pra você... É só especulação, fico imaginando a cabeça dele. Já dei um gol pro Internacional que eu acho que tô na dúvida se foi. O Vasco tá pra ser rebaixado. Eu vou. O Nico Miranda tá lá fantasma. Você sabe o que eu lembrei disso aí uma vez? Uma vez eu fui jogar na Várzea, num lugar chamado... Era um time chamado Saiago, lá na ponte... Não, era Engenheiro Trindade, lá o pessoal da Zona Leste, sabe, era um fundão. Hoje não, hoje é legal, é bonito, mas era um fundão. E aí, o nosso time tá ganhando de 1-0 e o meu primo era o goleiro. Aí ele falou assim pra mim, tem um cara aqui atrás com uma faca, e ele falou que se perder, ninguém sai vivo daqui. Aí, o que a gente faz? Falar, você é o goleiro. A impressão que tá é que o cara tava com o VAR e o cara com a faca, assim, ó. Mas você percebeu ali, Celso? Pelo amor de Deus. Ô, Flavito, no pênalti que o Cano bateu, ele comprovou, ratificou a sua ruindade. Bateu mal. O Lomba caiu bem antes. Antes dele correr, o Lomba já tinha caído. Ele bateu pra fora. Ele quis compensar. Chico, e aí, esse pênalti, toda essa discussão que a gente teve até agora? Concordo plenamente. Foi o gol impedido, o primeiro gol do Internacional, estava impedido realmente, e por sorte, né, do Inter, o VAR quebrou, né? E depois o pênalti dado no Cano não foi nada, né? Ele chutou o chão. Como você disse, Flávio, há um leve toque no pé do Cano. Mas depois que ele chutou, né? Ele chutou o chão, olha aí, ele chutou o chão. Eu já vi muito lance desse na Várzea, né? E até em futebol de salão, o cara vai chuta o chão, né? Não acerta a bola. Porque se ele acerta a bola, era gol do Vasco. Então, o juiz, como disse aí o Celso e como disse o Miller, ele compensou, né? A famosa lei da compensação, que não é a 18ª regra, mas a gente sabe que existe, né, Flávio? Eu era bom nisso aí. Chutar o chão. Chutar o chão? Tem um monte, né? Tem um monte. E bater pênalti, né? É bom bater pênalti. Eu só perdi um, palhaço. Só o principal. O principal, parei minha cabeça. Mas você tem razão de reclamar. Ô, Flavito, e nos tempos de hoje, em que os campos, na sua maioria, é um tapete, verdade, um jogador de futebol vai chutar grama. O do Vasco não, viu, Miller? O do Vasco é muito bom. Vamos dar um desconto que o do Vasco não é esse tapete. Do Vasco é só. Mas mesmo assim, o cara chutar grama é brincar. Agora, e é o artilheiro do Vasco. Olha só como é que vai fazer falta esse pênalti desperdiçado. O Vasco, faltam 2 rodadas, ele pega o Corinthians aqui. Se ele não somar nenhum ponto, e na última rodada, ele enfrenta o Goiás. Não, o Vasco. É o Vasco, tá certo. Ele pega o Goiás, que o Goiás ganhou um monte. O Goiás que a gente diz assim, já caiu. O Goiás só depende dele. Se o Goiás ganhar do Red Bull Bragantino na rodada de final de semana, capaz de o Goiás botar Bahia e Vasco para ser rebaixado. Não, Vasco, Fortaleza, ou Bahia e Goiás.
E o esporte está no rolo também. 4 brigando por uma vaga ainda. O esporte vai escapar, porque o Atlético Mineiro já viu que não tem mais chance de ser campeão. Não, tudo bem. Vai fazer esse jogo. O esporte amanhã ele joga com o Red Bull, se ele ganhar, acabou. Mas tá na briga ainda. Ô, Rogerinho, esse couro come também nos jogos de amputado, né? Tudo bem e tal. Ah, Flávio, lá com certeza, né? O que muda só são a parte de muleta, mas a briga, a disputa, a falação, ir pra cima do juiz, que não foi, porque lá como a gente utiliza as muletas só para se locomover, então tem aquela interpretação, se o cara colocou a muleta na maldade ou não. Então fica aquela adrenalina, aquela discussão sadia, né? E tem uns caras que aqui no Brasil mesmo já aprenderam a malandragem com a muleta, você vai correr, coloca a muletinha ali pra você cair, ou às vezes a gente tá marcando, né? Tem um zagueiro marcando a gente aqui, coloca a muleta na frente assim, ó, por baixo. Se você não tiver esperto, na hora que você for sair para pegar a bola, você tropeça. Mas é da hora, assim, quem não teve a oportunidade de ver ainda o futebol de amputado, é da hora. Lá no União dos Operários mesmo, os meninos treinam lá, né? Tem uma bola aí, não tem? Pera aí, vamos mostrar um pouquinho. Olha aqui, ó, Flávio, você vê o que o Rogerinho trouxe aqui, ó. Ah, legal, DVD, legal. Não tem os 500 gols, senão vai ter 12 horas de DVD aqui. Né? Pega a bola aí pra gente ver um pouquinho da habilidade do Rogerinho. Rogerinho, chega que você tá com a muleta aí, né? Tô. Fabito, o tricolor virou, viu? 2-1. Ah, é? Tá um pouquinho murcha a bola só, hein? Não faz mal, mas o Rogerinho, vocês verem o que é o cara. Joga artilheiro muito. mundial. Parece fácil, né? Vamos ver, joga a bola aí, vamos ver. Tá meio murcho, hein, Rogerinho? Aí o Rogerinho conserta tudo. Tá meio murcha? Vamos tentar aqui, né, Wilson? Opa, daí no Flávio não, né, Flávio? Cadê o Vampeta pra jogar, hein? Sabe pouco, hein? Caraca. Vampeta! Vem, dá pra testar o Vampeta? Como é que funciona? Eu sei que você tem um... Não, a gente vai fazer tocar um pro outro. Não, com uma perna só. Tocar um pro outro. O quê? É lógico, vai, Rogerinho. Bora. Orienta ele aí. Não, aí não. Aí não. Dá um par de muleta pra ele? Campeão do mundo. Como é que eu vou com a perna só? Vai, o Rogerinho te orienta. Ele vai me dar o quê? Vai lá. Como é que é? Coloca a muleta aí. Dura que passar aí, passa aí. Cara, é campeão do mundo. Escolhe uma perna aí. Nossa, velho. Vai quebrar a muleta. Ai, meu Deus. Vai quebrar a muleta. Não aguenta 200 quilos. Qual que você quer? Não, Eu quero fazer com essa aqui. Vira pra câmera aí, mano. Vira pra câmera. Peraí. Vira a muleta pra frente. Assim? Tá achando que é só dar cambalhota no palácio? Sim. Vai, Na rampa do Planalto, é isso? Assim. Vai, não pode Olha, usar você o... Agora eu quero fazer com a perna direita. Então, Usando Vai, se quiser. não. Com a direita, coloca a esquerda pra trás. Aqui. Pra trás, pra cima. Tira do chão, tira do chão. Tá no alto à esquerda. Tira do chão. Nem vai. A coordenação do Vampeta é uma coisa maravilhosa. Já tá difícil. Você que Já é tá genial, difícil. habilidade Vem aqui, impressionante. Vem, Vamos ver. Não, com a muleta eu não consigo. Vem, Mila. Não consegue? Não consegue. Guilherme, vem. Não, eu não consigo. Tá doido. Como não consegue? Você é habilidoso, pô. Celso, vamos lá. Você fazer com as duas pernas. Pô, vocês são. Que coisa. A especialidade do Celso é gol de cabeça. Só que o passe é rasteiro. É difícil. Rogerinho, parabéns. Eu vou falar pra ele que é difícil mesmo. É difícil. É difícil. Porque você tem o controle da perna, os dois. Você tem que colocar uma. É complicado. O que a gente faz lá, Flávio, aproveitar que o pessoal do projeto está assistindo o nosso programa aqui hoje. E a gente tem assim que ensinar esses caras, porque você tá com as duas pernas, você perde uma delas. E a maior dificuldade quando a gente fala assim é de, vou andar com a muleta é uma coisa, correr e chutar, se você parar para analisar é muito difícil. Então assim, a gente tem a paciência de estar ajudando esses caras e com o treinamento eles vão se adaptando. Consegue muito e muito. Ô Flávio, o Rogério, a gente sempre tá em eventos, né? A gente faz um monte. Ele está sempre conseguindo, cadeira de roda, precisando mesmo. Prótese. Prótese mesmo, a gente vai nos eventos. Ele, Amaral, Luizão, Aloísio. Está sempre dando confiança para quem sofre acidente e tudo. Ô, Rogério, quando você era garoto, você foi para a escola. E você foi numa escola, não era uma escola só com pessoas que tinham só um membro. Né? Eram pessoas dos dois mesmo. Como é que foi? Você foi numa boa ou você teve alguma dificuldade? Então, na verdade, tive uma dificuldade. Vou contar para vocês aqui uma história. Meu pai foi
na escola era próximo de casa, né? E aí ele chegou lá, falou que eu era deficiente, não tinha uma perna e que teria que estudar ali naquela escola. E a escola não queria me receber porque não tinha acessibilidade para uma pessoa com deficiência. Hoje, graças a Deus, sim, a rede social, a informação, hoje o tema da pessoa com deficiência é debatido em faculdades, escolas, isso melhorou muito para quem é deficiente hoje, mas naquela época não tinha. E aquela escola tinha 2 lances para ir para o intervalo de escadas, né? E aí no primeiro dia de aula, maior felicidade de ir para a escola, né? As crianças começavam a me olhar com um olhar diferente porque era natural. Uma criança não tinha visto uma outra deficiência, né? E aí perguntava, você não tem uma perna? Cadê sua perna e tal? E aí no intervalo, Miller, todo mundo desceu para merenda, para brincar, e eu ficava lá na mesa, lá sozinho. Aí a inspetora vinha trazer meu lanche, e eu ficava lá, achava estranho assim, Celso. Falei, caramba, por que eu não posso descer, né? Por que eu não posso ir? Aí, Vampeta, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto dia. Quarto dia ela foi, mesma coisa, era a mesma coisa, com a mesma rotina. Aí na hora que ela saiu pra cá, ela falou, vou buscar seu lanche lá. Peguei, desci as escadas, igual eu cheguei aqui, andando, tranquilo, desci as escadas, corri, fiquei brincando lá embaixo. Eu queria imaginar se tivesse uma câmera para ver a cara da inspetora na hora que ela me viu lá, né? Que ela me viu lá embaixo, assim, aquele auê, né? E ali meu pai tinha feito um acordo com o diretor da escola que eu não poderia descer as escadas. Porque se eu caísse, né, poderia dar problema, né? Mas aquilo eu tirei de letra, fiz da primeira série até o terceiro colegial naquela escola, desci, joguei campeonatos lá de 5ª série, 6ª série e consegui vencer essas adversidades. Mas eu confesso a vocês que não foi fácil, porque a falta de formação, o preconceito, né? Hoje é o bullying, né? E a gente vive isso constantemente. E o que acontece com nós deficientes é que às vezes as pessoas não sabem lidar com uma pessoa com deficiência, não sabem chegar até ela, né? A gente... Marcelo, Rogério, conta aquela que você indo viajar com a seleção e teve alguém que tinha prótese que teve que ficar, né? Foi Jogos Internacionais? Foi. Que tem que passar no detector de metal, né? Na verdade, tinha o menino lá, ele tinha uma ferramenta lá da prótese, né? Uma chave, né? E aí chegou lá no detector de metais lá, o cara chegou e falou, não pode. E é para ele estar adaptando ali, para fazer os ajustes, né? E aí ele não deixou, mas quando a gente vai passando no aeroporto, o Vampeta estava comigo lá da última vez, e aí eu fui passar, os caras, né? Já vem, eu falei, não, pega a muleta aí, eu passo pulando, vou lá, não tem problema nenhum, né? Tem que tirar o tênis, né, Vampeta? Tem que tirar o sapato lá, mas a gente trata naturalmente, né? E hoje, na verdade, assim, a gente fica feliz em ter a oportunidade de estar aqui também, de estar falando um pouco da modalidade. A gente sabe que, se a gente for falar do tema da pessoa com deficiência, outras modalidades também, tem grandes pessoas que fazem a diferença também. Hoje eu me fico muito feliz de poder ajudar essas pessoas, assim como o Vampeta falou, que o nosso projeto não é só jogar o futebol de amputados, mas resgatar essas pessoas para a sociedade, para trabalharem, para estudarem, para ter uma vida normal. Ô, Rogério, quando você quis participar dos Jogos Beneficentes, os grandes estrelas do futebol e tal, como é que foi? O pessoal não achou meio estranho? Como é que foi essa história? Cara, primeiro foi uma coisa assim, né, que a gente vê esses caras campeões do mundo, assim, né? E quando você chega no vestiário, tem a oportunidade de estar ali, né? É um sonho, né? E aí quando eu cheguei, o primeiro jogo que eu fui jogar lá, até era o Cafu, tava o Amaral, os caras estavam todos lá. E eles me trataram super bem, né? E ficaram meio assim, né? De receio, né? Que é naturalmente, né? Mas eu pude jogar de igual para igual, de realizar o sonho de tocar a bola, de fazer gol, de dar passe, né? E depois aguentar esses caras aí que... E para tirar um nome não quer sair, não. Te dá um pontapé? Igual o Gabriel, igual o Gabigol. É verdade. Sai brincando. Te dá um pontapé? Os caras tem uns que chega. Os caras já conhecem, já não alivia não, os caras... E tem uns que vão aliviar, aí toma gol pra caramba. Não, eu não vou chegar... Gol, eles caem, acho melhor marcar de perto. Pô, que legal. Parabéns, viu? É uma lição de vida bem bacana. E você joga no Corinthians, né? Isso, exatamente, Flávio. A gente tem um projeto social na cidade de Mogi das Cruzes, com o apoio da Prefeitura de Mogi, né? Aproveitar aí, meu celular está recebendo bastante mensagem aí de todos os atletas. Se eu ficar falando o nome de todo mundo aqui, a gente vai ficar até o final da noite. Agradecer a todos que estão acompanhando. A gente tem essa parceria com o Corinthians desde 2015. Né? Hoje no Brasil, na verdade, nós temos 25 equipes que fazem parte da modalidade, disputando o Campeonato Brasileiro,
Copa do Brasil, Campeonato Paulista. A nível internacional também nós temos seleção brasileira que disputa campeonatos mundiais, Copa América, Sul-Americano, né? E o Corinthians foi o primeiro time no Brasil a fazer uma parceria com um time da modalidade. Hoje nós temos mais de 10 equipes no Brasil que têm apoio de camisas profissionais da Série A, Série B, Série C. Isso mostra aí que a modalidade vem crescendo ao longo dos anos. E se a gente entrar no Trend Topics, vai ter camisa vai do ter Corinthians. Vai ter essa camisa aqui do Rogerinho, o Corinthians, com a CrossFox aqui também, ó. Parceiro do Rogerinho. Legal. E a outra camisa também. E o boné da CrossFox Elétrica, lindo boné, inclusive. Legal. Da CrossFox Elétrica também. Ótimo, bacana, bacana. Aí, vamos ver a classificação do campeonato como está. A gente estava especulando aqui, vamos ver direitinho, porque aí a gente já sabe exatamente quem precisa fazer o quê, né? Inclusive, uma vitória do Grêmio na Copa do Brasil pode jogar. Se o Grêmio estiver à frente dos demais, ela pode ajudar, né? O quinto abrir mais direto, uma vaga. né? Ó, Internacional tem 62. Peraí. Não é 69, né? Não, isso aqui essa tabela tá errada. Essa classificação tá errada. Não, tá errado. Precisa dar uma conferida aí, depois a gente coloca direitinho. Na verdade, já subiu que tá errado, entrou errado. Depois a gente acerta direitinho. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha como é que foi o Santos ontem contra o Curitiba. Antes da bola rolar, território devidamente demarcado na Vila Belmiro. Aqui, o time visitante já tá ligado, né? É a área do Santos. É bem verdade que o Coritiba, o time visitante de ontem, por muito pouco não saiu na frente com esse chute aí do Matheus Bueno, que tirou tinta da trave do João Paulo. Mas quem tirou o 0 do placar foi mesmo o Santos, viu? O Marinho, que estava voltando para o time titular, recuperadíssimo de um edema no joelho, recebeu de letra do Lucas Braga, ficou cara a cara com o goleiro Arthur e fez uma pintura! Golaço! 1-0. O empate do Coritiba quase saiu no comecinho do segundo tempo. O Matheus encheu o pé e carimbou o travessão. A resposta do Santos veio dessa jogadaça do Soteldo. Ó, o Felipe Jonathan aproveitou o passe milimétrico dentro da área e tocou para o Jean Mota, que perdeu uma chance incrível. Já no finzinho da partida, o Laércio tocou de cabeça e o Marcos Leonardo, sozinho, livre, sem goleiro, definiu tudo. 2-0 Santos. Resultado tranquilo, bem diferente do futuro que pinta para quem é santista, com muito trabalho a ser refeito por causa da saída já anunciada do Cuca para depois do Brasileirão. Passa por uma reforma grandiosa, porque existem os transfer bans para ser pago, existem contas para serem pagas, outros transfer que podem entrar. Esses meninos aqui valem ouro. E quem vier para dar sequência para o trabalho vai poder ter um grupo maravilhoso aí e, se Deus quiser, tirar o máximo de cada um, como a gente tem feito aqui. A derrota do Coritiba para o Santos aqui na Vila Belmiro decretou o rebaixamento do Coxa para a Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória do Santos para cima do Coritiba aqui na Vila Belmiro deixou o Peixe com 50 pontos na tabela de classificação e ainda na briga por uma vaguinha na próxima Copa Libertadores da América. Nós tivemos méritos de chegar na final, infelizmente não veio o título, mas vida que segue, agora já é passado e temos que focar agora em classificar de novo e a vitória de hoje foi de suma importância e agora quarta-feira a gente dá sequência nisso para, se Deus quiser, essa próxima temporada a gente está de novo lá na final. Bom, vamos lá. Cuca está fora. O trabalho do Cuca foi brilhante, ele está fora. As grandes feras que cobrem o Santos, nosso Musset, tanta gente, diz o seguinte: o Santos queria o Roland, argentino, mas a grana não dá para trazer. Então ele fecha em 2 nomes brasileiros, Thiago Nunes e Lisca Doido. Thiago Nunes teria restrições internas, no Corinthians não andou, não sei o que e tal, e o Lisca Doido restrições externas. Pô, vai trazer um doido aqui, essa coisa que a gente já sabe. Então vamos aqui. Começando com você, Guilherme Cabarda. Se você tivesse poder de decisão, mesmo valor direitinho,
Thiago Nunes ou Lisca doido? Eu ia no Lisca doido. Ele tá merecendo uma chance numa equipe paulista grande. Miller? Com certeza eu contrataria o Lisca doido. Ele tem 30 anos de carreira, né? Como ele mesmo já falou. E o trabalho que ele fez um time bem inferior, com um orçamento bem pequeno, que é o América, e levou o time para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é a bola da vez hoje para um time grande. E como tem o Santos aí que está pretendendo ele também, então eu acho que, para mim, eu ficaria com o Lisca doido. E você, Fábio? O que você colocou aí, ó. O Lisca é extra-campo, né? E o outro é... Dentro. Traz lá o Gesualdo de novo, para quando tiver com frio, que nem o Serginho falava que quando batia a brisa de Santa, ele ficava se tremendo. Eu daria a chance ao Lisca. Todo mundo tá esperando. O Guto Ferreira, viu? Porque não botaram o nome do Guto. Não tá no nome. Não tá no nome, né? Pelo menos até agora não apareceu. Então, especulado. Dos dois, o Lisca doido. E você, Rogerinho? Eu também vou no Lisca. Eu acho que tá merecendo a oportunidade aí. Arriscaria nele. E você, Celso? Eu também ficaria com o Lisca doido, até pela postura dele, pelo que tem de problemas no Santos hoje. O Thiago Nunes, ele me parece... O que é bom, os dois são oriundos de base. Né? Mas o Thiago Nunes me parece... tem menos experiência que o Lisca doido. Acho que o Thiago é mais para chegar num projeto... Com certeza. Num projeto mais certinho, pés no chão, para voltar. O Santos com aquela... Claro, tem uma nova gestão agora, mas com essa coisa, deve aqui, deve acolá, perdendo jogadores e tal. Acho que o Lisca tem mais jogo de cintura para lidar com esse tipo de situação. O América Mineiro não deve. Agora eu vou inverter. Por Lisca é bom negócio? Claro que ele vai ganhar mais. Não estou medindo o tamanho de... Não estou medindo o tamanho de um e de outro, porque eu acho que a oportunidade profissional para o Lisca vai ser o primeiro grande clube da carreira do Lisca. Com todo respeito ao América. Ele já foi no Inter Internacional. Ô, Flávio, não tem dúvida nenhuma, né? Que o Lisca, se o Santos vier mesmo com uma proposta, ele vai aceitar. Porque é a projeção profissional dele. Ele tem há 30 anos rodando um time pequeno. Engrena um bom trabalho. E vocês falaram, ó, o Thiago... Não tem 100 jogos como treinador. 97 jogos, 50 vitórias, 20 empates, 27 derrotas. Um bom aproveitamento, 58,41. E uma Copa Sul-Americana. Ele tem um currículo bom, mas ele é jovem. Ele tem uma Sul-Americana e a Copa do Brasil. Mas é jovem. 97 jogos, né? Aí o Hernan Crespo é a história de São Paulo, daqui a pouco a gente entra e já fala. Então, Lisca para vocês. Para mim, o Lisca. E vale a pena trocar o América. Tem hora que você tem que sair, ó, por exemplo, o América ele já fez, a hora que ele quiser, vai deixar mais uma porta aberta. Fica mais uma porta aberta lá para ele, ó. Porque senão pega uma Série A, começa a tomar uma cacetada aqui, outra colar, vê o desgaste aí pronto. Perde emprego. Eu acho que o Santos, a torcida vai ter um pouco de paciência. Perdeu o emprego, Flávio, qualquer treinador está sujeito. Não, no momento aí é uma série de coisas. Cruzeiro hoje... Nós estamos falando de times grandões. Não, o Cruzeiro hoje está na segunda divisão. Não, assim, exatamente. O Cruzeiro, além dos muitos problemas financeiros, etc., existe também a rivalidade de BH. Existe mais, na grande BH, existe mais torcedor do América do que do Cruzeiro. Então ele não podia trocar o América pelo Cruzeiro, senão ele estaria na mesma cidade. Ele sobe um time para ele seria ruim. Disputar uma segunda divisão? Ô, Chico, e aí? Lisca ou Thiago? Olha, me desculpe, eu vou contrariar, vou ser advogado do diabo. Eu acho que o Thiago Nunes é muito mais treinador que o Lisca doido. O Lisca doido, na verdade, título mesmo, assim, de expressão, ele não tem nenhum. Enquanto que o Thiago não. O Thiago tem dois títulos expressivos, né? Copa do Brasil, que não é fácil ganhar, e a Copa Sul-Americana também. Então eu acho que o Thiago resolveria mais o problema do Santos. E outra coisa, uma coisa que o Thiago tem que o Lisca parece que não tem, é organização. Equipe de trabalho e algumas regras que ele impõe que para o Santos vai ser bom, porque tem muito garoto ainda lá no Santos que precisa obedecer, precisa ensinar os caras a ter uma conduta moral dentro e fora do campo. E eu acho então que aí o Lisca perde pro Thiago Nunes nesse aspecto. Eu acho que ele é um grande treinador, o Lisca doido, ele de doido não tem nada, mas se eu fosse ele, eu ficava no América, que subiu para a primeira divisão. Então quer dizer que para ele tanto faz como tanto fez. E lá no América ele recebe, né?
O América é um time que está muito melhor que o Cruzeiro financeiramente, né? Tem lá, é dono do Estádio Independência, ele aluga o Estádio Independência tanto para o Atlético quanto para o Cruzeiro. Quer dizer, eu ficaria com o Thiago Nunes, apesar de ele ter feito uma campanha muito ruim no Corinthians. Mas é que ele não sabia da grandeza do clube. Agora, no Santos, pode ser que desse certo essas manias que ele tem de fazer cartilha, sabe, de estipular o horário do café da manhã, de o jogador poder usar celular só durante um dia do tempo, sabe, o tempo de uma hora do dia. Quer dizer, essas coisas pode ser que dê certo do Santos. Agora, o Lisca doido não tem isso e não tem equipe de trabalho. Então, eu ficaria com o Thiago Nunes. Ó, no meio de semana tem Corinthians e Santos. Já dissemos aí, vai ser um jogo... Quarta-feira. Jogo, né, que vai resolver vaga. Vai ser muito importante. Será que tem alguém que é muito melhor que alguém aí? Vamos fazer um quem é melhor nesse jogo? Bora? É bom, né? Bora. É bom, né? Vamos lá. Então vamos lá. Quem é melhor de Santos? Vamos lá. Joga aí, goleiro. Goleiro, João Paulo. Jogou ontem, né? Não sei se vai jogar ele ou o João. João Paulo ou Cássio? Começa com você, Celso. Cássio. Rogério. Cássio. Guilherme? Cássio. Chico? João Paulo na atualidade. Eu vou de Cássio também. Vamos lá. Lateral. Pará ou Fagner? Fagner. Chico? O Fagner não vai jogar, ele está suspenso. É verdade, ele foi suspenso hoje, o Fagner. Bem lembrado. Então vai parar. Então vai ser o Michel. O Corinthians botar parar. É o Michel, né? Vai parar. Bem lembrado, Chico. Então, uma boa. Aqui isso tem que ser montado antes, só pra ver. Então vai. Michel, o Pará ganha Pará? Pará. Então fica 1-1. Então vai ter que trocar, não tem jeito. Então deu, aí tá. Tivemos que corrigir. Acabou. Michel, aí ficaria Michel e Pará. Foi hoje, né? Agora há pouco que o Fagner tomou o cartão. Tá, vamos em frente. O Gerson também machucou, Flavio. O Gerson tá com Jogou Covid. o Bruno Mendes e o Gil hoje. Tá Covid, né? E o Ele não tá liberado para esse jogo? Ele tá machucado. Eu não sei se ele já volta, né? Não, vamos partir do que tá aí. Laércio ou Gemerson? Gemerson também. Vale pro Bruno também isso? Também vale. O Bruno também. Também? Com o Laércio? Chico? Eu vou votar no Bruno Mendes, né, que deve ser o titular. O Jefferson voltou, mas ainda está no banco, né, está se recuperando. Não sei se ele aguenta o tranco de jogar um clássico, né? Eu acho que não. Então deve jogar o Bruno Mendes, que está jogando bem. Agora, só um detalhe. O Bruno Mendes pode ser que vá para a lateral direita. Então aí o Jefferson entra. Tem ainda essas dúvidas do Corinthians. Mas então, no caso aí, eu sou Jefferson. Bom, deu 2-1 pro Corinthians, independentemente de quem vai jogar. E, obviamente, quem vai resolver é o Mancini, né? Aqui é uma especulação da base que a gente tem. Luan Pérez ou Gil? Gil. Chico? Gil. Gil também. Em frente, lateral esquerdo, Felipe Jonathan, Fábio Santos. Fábio Santos. Eu vou de Felipe Jonathan. E você, Chico? Eu vou de Fábio Santos, está numa fase espetacular. Fábio Santos também, 4-1 Corinthians. Bom, a defesa do Corinthians nunca ninguém contestou muito, né? Então, mas tá tomando os gols agora a coisa vai começar a pegar mais. Alisson ou Gabriel? Duro, hein? Alisson. Rogério? Pior que é o Alisson, hein? Rapaz, é briga de leão mesmo. Gol no Alisson, que o Alisson chegou mais longe. Libertadores, tudo. Miller? O Alisson. Pra mim, o Alisson também. O Gabriel ainda tá retomando o bom futebol. Chico? Gabriel, sem dúvida. Eu vou no Alisson também. Aí fica 4-2, a virada... Aí acho que aí vai ser o quadro mais duro com esses dois aí. Aí realmente... O Alisson tem uma liderança, tem uma série de situações, né? Nesse momento... talvez Os dois parecem muito jogando. Mas enfim, vamos lá. Em frente. Sandri e Cantilho. Cantilho. Sandri. Cantilho. Chico? Cantilho. Eu vou de Sandri também. Mas deu Cantilho. Em frente, Lucas Braga ou Casares? Casares. É? Tá fazendo uma falta no time do Corinthians. Eu voto no Lucas Braga. Ok. Tá bom. Rogério? Casares. Lucas Braga. Miller? Lucas Braga. Aí,
Eu vou de Lucas Braga também. Chico. Eu vou usar, né? Vai ser a volta do Casares ao time, camisa 10, né? O cara que vai armar o jogo. Então tá faltando isso no Corinthians. O Araújo está fazendo essa função, mas o Casares voltando, ele que vai fazer. Casares, sem dúvida. Deu Lucas Braga, né? Acho que não. Acho que lógico que deu. Deu sim. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5-3 então. Valeu, Eriquinho. Não deu. Soteldo e Otero. Aí é bem equilibrado também. Meu país. Eles são tão bons que são do meu país. Mas pra mim não tem discussão, não. Soteldo. Que tem o seu tamanho, né, Celso? Você que é driblador. Eu vou falar o tamanho do Soteldo. 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 O gêmeo de tamanho do Celso Cardoso, Soteldo. Os dois são venezuelanos, né? E Chico? Eu vou de Otero, né? Que é um pouquinho maior que o Soteldo. É briga de tamanho? Eu vou de Soteldo também. Deu Santos aqui, 5-4. Tá bom, hein? Se o jogo for assim, na quarta-feira vai ser legal. Marinho e Gustavo Mosquito. Fácil demais aí, né? Marinho. Marinho, né? Artilheiro brasileiro, hein? Chico vai te catar, hein? Marinho ou Gustavo Mosquito? Gustavo Mosquito. Aí, Marinho é artilheiro brasileiro, hein? eu sei. O Galhardo fez gol já. Também tem não, três. Não, Claudinho. Claudinho, Marinho e Galhardo. Os três, né? Os três. Deu Marinho, então. Empatando. Caio Jorge e Léo Natel. Caio Jorge. Rogério. Caio Jorge. Chico. Léo Natel, o novo artilheiro corintiano. Eu vou de Caio Jorge também. 6-5, virada santista. Em frente, técnico, Cuca ou Wagner Mancini? É difícil, hein? Os dois podem brigar com... nós temos aqui o troféu Mesa Redonda. Os dois podem brigar pela condição de melhor técnico. Nenhum absurdo. Ganhou o Mancini, cumpriu. Ganhou o Cuca, cumpriu. Abel Ferreira, cumpriu. Então um monte de gente que pode ganhar. Mas pela temporada, Cuca. Rogerinho. Mancini. Cuca também. Chico. Mancini, sem dúvida, o homem que tirou o Corinthians do rebaixamento. Eu vou de Cuca. Deu o quê, então? Santos. 7-5 pro Santos, né? Santos ganhou. O Santos tá um pouquinho melhor. Legal. Tá bom. E o Santos perdeu 2 jogadores, hein? É que o Lucas Veríssimo e o Pituca. Que eles não estão. Se Perdeu, tivesse, mas aí já não conta mais, né? Legal. Guilherme, qual é mesmo a nossa enquete? A nossa enquete é quem vai ser o campeão brasileiro, Flamengo ou Internacional. Eu já votei no Internacional. Agora tá ok a classificação, então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver bonitinha, para que a gente possa discutir. Tem briga para todo lado, né? Olha lá, Internacional 69, agora tá tudo certo. O Flamengo 68. Até o número de vitórias o Atlético 62 está fora. Sim, está fora. Tá e fora o São Paulo está dentro. O São Paulo não está fora. Não. Ganhou. São Paulo, até agora o São Paulo está com 34 jogos, ele tem 2 a menos. Então se ele ganhar o 35... São Paulo está indo para 62 agora. Então o 35, ele vai a 62. Acabou de ganhar do Grêmio. Ganhou? Acabou o jogo? Do Grêmio. Ganhou do Grêmio. Foi a 62. Primeira vitória do São Paulo no ano. Ele foi a 61, né? 62, mas tem um jogo a menos. Então, aí, acabou agora, nesse momento. 62, o São Paulo está ali com 62. São Paulo, daqui a pouco nós vamos falar bastante do São Paulo e mostrar os gols da vitória do São Paulo primeiro do ano. Então São Paulo tem 62. Acabou de acabar. Vai a 17 vitórias, 62. Só que aí ele fica com 35 jogos, um jogo a menos, né? 62, se ele ganhar o jogo 35, ele vai a 65. 65. E se der um empate, o São Paulo na rodada pega o Botafogo no final de semana. Tá. Se der empate Flamengo e Inter, e o São Paulo ganhar do Palmeiras e do Botafogo, o São Paulo está na parada na última rodada. Ele entra, porque aí o Botafogo, Inter e Flamengo vai 70 e 68 e o São Paulo vai a... Não, ganha mas, as duas. Não, mas o Inter, se ganha do Corinthians a última, vai 73. Não, mas ele tem, mas o São Paulo entra na última rodada com chance. Jogando contra o Flamengo. Se o Corinthians ganhar do Internacional, o São Paulo tem chance. Porque a última rodada dele é com o Flamengo, é confronto direto. Morumbi. Sim, aí ele precisaria que o Corinthians ganhasse. Ele precisa ganhar do Palmeiras. E torcer ganhar do Botafogo, do Palmeiras. E torcer para Inter e Flamengo dar empate para ele chegar na última rodada. Vitor, quando não depende só de você, para mim eu acho que aí dificilmente o título... Não, claro. Mas há chance matemática. Embora aqui, então agora os dois estão com o mesmo número de pontos, o São Paulo e o Galo, com a vitória que acabou de acontecer, só que o São Paulo tem um jogo a menos. Ele pode chegar no final de semana com 65.
68, 69. Isso. Dá empate 70, 69. E o São Paulo ganha do Botafogo. O Botafogo já é Sim, sim. Ele vai a 68. 68. Ele pode chegar aí ele ganha do Flamengo. Ele pode chegar a 7-1. Ele ganha do Flamengo, ele passa o Flamengo. Sim, ele pode e chegar a 7-1. se o Corinthians não ganhar, se o Corinthians tirar alguma coisa do Inter, ele empata com o Flamengo, ele vai a 70. Se ele ganha do Corinthians na última rodada, vai a 73. Então, mas se ele perde no Flamengo, mas ele o São Paulo entra com ganha, chances de disputar. Então, partindo do pressuposto que o Inter não ganha do Corinthians e o São Paulo ganha do Flamengo. Ele é campeão. Os dois. Ele é campeão, ele vai a 7-1. O São Paulo tem que ganhar todos os seus jogos para ser campeão. Isso sem dúvida. Resumindo. E torcer para o empate entre Inter e Flamengo. Para o empate do Flamengo e Inter. E torcer para o Corinthians. De uma maneira bem simples, então. Empate entre Flamengo e Inter. São Paulo ganhar todos os jogos e o Inter não ganhar do Corinthians na última rodada. Sim, exatamente. Ele chega a 71. Muita coisa, mas... Ué, pode dar. Tem chance. Os jogos do São Paulo, tem mais chance. Botafogo, O Atlético Mineiro, Palmeiras... estamos falando que tem chance, o Atlético Mineiro está fora. O Atlético tem mais chance. Ou seja, o título vai ficar entre os três. Flamengo, São Paulo e Inter. São os três que podem chegar. O São Paulo a gente coloca do ponto de vista matemático. Sim, exatamente. Mas a possibilidade... ele pode ganhar do Botafogo, pode ganhar do Botafogo, dá para ganhar. Pode ganhar do Palmeiras, que tem outros interesses maiores, que é a Copa do Brasil. E aí, o Palmeiras já é... O jogo do Palmeiras já é... o São Paulo joga com o Palmeiras na sexta-feira. Sexta. E na segunda já pega... São Paulo joga... Tem 2 jogos, sexta-feira pega o Palmeiras, que é o clássico, e na segunda pega o Botafogo. E depois ele vai para... Qual é o jogo? Flamengo. Faltam 3 jogos, o Flamengo. Que aqui, gente, não é tão impossível assim, não. Vai chegar a 68, Talvez o mais difícil seja o empate entre Inter e Flamengo. Também é o Corinthians hoje, com todos os problemas, se não fosse o VAR, quase o jogo dá empate. Não, mas mesmo se o Flamengo ganhar do Inter... não, aí acaba. Não, ele vai a 71. Vai a 71 e o São Paulo... Só que o São Paulo não chega em número de vitórias. Será que não? Não. Porque, o Flamengo vai para 21. Não chega. 21, o São Paulo tem 16. 18, 19, não chega. Não chega. Não tem que dar empate. Tem que dar empate. Então, na sequência, então, Fluminense 57, Grêmio ficou com 56, Palmeiras 56. Aqui a briga, ó. Aqui para baixo. Se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, abre 2 vagas. Atlético Paranaense, Santos e Corinthians. Olha esse Santos e Corinthians como é importante. Não, Flávio, e amanhã tem uma rodada boa que o Sport pega o Red Bull Bragantino, que ele pode passar os 2. O Bragantino sobe mais aqui parte. O Red Bull Bragantino pode chegar a 51 amanhã. E aí ele pega a vaga do... Ele passa os 2, se ligar do Sport. Aí ele fica vai para o oitavo lugar. Só dependendo dele. Na briga para Libertadores. E pelo futebol... Esse jogo é lá no Recife, né? É amanhã. O Ceará 46, Atlético Goianiense 46. Daqui para baixo está todo mundo no sufoco. Só que o Sport, Fortaleza, Bahia, Vasco, Goiás e Curitiba e Botafogo já caíram. Flavito, só que o Sport, que tem 41, ele precisa vencer o Bragantino para ele... aí acabou. Aí acabou. Aí ele aliviou. Se ele perder, fica esse bolo aqui. São 1, 2, 3, 4, 5 para 2 quedas. Eu tô achando que o Goiás consegue ainda... Acho que o Vasco cai. Não, para mim, Vasco e Goiás já caíram também. Vasco? Vasco vai cair. Vasco vai cair. Com certeza. Time ruim do Vasco aí? O Vasco tem que vir... ruim todos eles são. O Vasco tem que vir aqui somar ponto contra o Corinthians, pelo menos um ponto. Sim, ou ganhar do Corinthians. Vencer. E na última rodada ele pega o Goiás, confronto direto. Exatamente, confronto direto. Joga onde? Lá em São Januário. Mas também não quer dizer nada, né? O Goiás pega o Red Bull Bragantino, eu acho que o Red Bull Bragantino, quando ele pega os times maiores, joga ele melhor, faz uma fumaça. Quando chega ali no mesmo igualdade de condição, assim eles não conseguem vencer. O nome de time, eles não conseguem vencer. É a mesma coisa. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a vitória do São Paulo contra o Grêmio, a primeira do ano. Mas uma coisa está definida, Hernan Crespo é o novo técnico do São Paulo. Tem o dedo do Crespo, é? É você que fala? Você acha que já tem o dedo do Crespo? Já sentiu o dedo, né? Já sentiu o dedo do Crespo. Vamos ver os números do Hernan Crespo que o São Paulo contratou para a gente poder entender o que é que traz o São Paulo. Também não tem 100 jogos como técnico. 85 jogos, 28 vitórias, 21 empates, 36 derrotas. Ele mais perdeu do que ganhou. O time que ele dirigiu, né? Banco, né? Não, ele dirigiu o Modena. O problema dele foi na Itália. O Modena estava na Série B, na C e caiu para D. É isso, né? O B caiu para C. Modena Série C. E depois do Banfield, e aí ele foi campeão com Defesa e Justiça. 41,2% de aproveitamento, menos que o Fernando Diniz. Bem menos, né? Sim. Bem menos.
E que o Thiago Nunes também. E também menos que o Thiago Nunes. E aí, pessoal? Aposta, né? Ô, Flávio Vitor, quer que eu já falei isso já, o Celso já ouviu, eu vou repetir. O São Paulo está contratando uma aposta. O Crespo é um treinador jovem, da nova geração. Eu não contrataria o Crespo. Para mim, o São Paulo, pela grandeza do São Paulo, precisava de um treinador mais experiente, de um cabedal melhor. Agora, estão gastando 1 milhão na comissão técnica do Crespo. Pode dar certo? Eu espero que ele dê certo, porque ele vai vir para o meu São Paulo. Mas eu não contrataria Crespo. Até porque ele foi um grandíssimo jogador, um atacante do nível do Balbo, né? Mas, como treinador, ele ainda é cru. Ele ainda é garotão como treinador. Olha, haja vista aí os seus números, né? Então, o São Paulo está apostando num treinador. Tem mentalidade de ofensiva, mentalidade. Eu não quero saber de mentalidade, eu quero saber se você é bom. Eu também tenho mentalidade. Vampeta tem mentalidade, Guilherme tem mentalidade. Agora esse negócio de mentalidade, estilo de jogo, comprometimento, isso fica pra faculdade, meu. Agora quero ver se ele vai chegar lá no campo e vai falar a língua do atleta, a língua do boleiro. O que o Cuca fez no Santos? Falou a língua do boleiro. Agora, ele é bonitinho, engomadinho. Quero ver se é competente, porque ele vai treinar Banfield é uma coisa. Treinar o São Paulo é outra coisa. Eu não gostei da contratação, mas eu não sou o presidente. Boa sorte para ele. Então não são poucos os desafios do Crespo, não. Vamos dar uma olhadinha. Ele tá certo, eu vou trazer ele. O desafio Master Mega Blaster Ultra é tirar o São Paulo da fila. Fácil, né? Tranquilinho. Quase não tem pressão. E olha que teve treinador, professor, aluno, aprendiz, técnico de tudo quanto foi tipo para tentar a façanha. Uma verdadeira máquina de moer treinadores esse tricolor. O próximo para sobreviver e devolver ao São Paulo o lema que tá no hino do clube. Entre os grandes és o primeiro. Terá alguns desafios. Ouch! Dani Alves, o dono do time? Eu acho que ele estava tomando um pouco de conta ali da equipe, tava um pouco de soberba, né? Daniel Alves, que foi durante quase toda a sua carreira um nota 9,99 na lateral direita, ele é um jogador nota 7 no meio de campo, nota 6,5, 7. Adaptação rapidinha. O Crespo jamais morou no Brasil, teve uma carreira de muito êxito no futebol europeu, agora como treinador começando. O técnico chega em fim de uma temporada grudada na outra temporada. Equilíbrio emocional. Precisa dar uma volta por cima e responder para esse torcedor, ainda mais tendo batido na trave, né? Estabelecer uma confiança tanto com os torcedores quanto com os jogadores. O torcedor já fala, não era esse que eu queria, esse não é vencedor, esse não é aquilo outro, não sei o quê. Esquema de jogo, opa! A ideia é aprimorar aquilo que vinha sendo desenvolvido. Aumentar o repertório de um time que aprendeu a jogar de um jeito específico. Ele não terá o orçamento para montar um time da sua cara, do seu jeito, da sua filosofia. Os fantasmas do Morumbi. O mais importante é a figura do Muricy Ramalho. Ter o Muricy Ramalho atrás e ter o Rogério Ceni a qualquer momento no mercado. Isso também é alguma coisa que sempre me preocupa, porque não por causa dos profissionais, e sim por causa da torcida. Por $1 milhãozinho ao mês, eu encaro. E você? O contrato é de 2 anos. Então, mas vamos deixar. Eu não traria também o Crespo, não. A questão é a seguinte: qual o critério para trazer o Crespo? É isso que eu. E eu fico assim, abismado que tem muito a ver com o trabalho do Fernando Diniz, né? Lembra o Fernando Diniz nisso, naquilo. Ou seja, se o Fernando Diniz deixou tanta coisa positiva, deixou um legado, em primeiro lugar, porque ele demitiu logo, para buscar um outro treinador que tenha características semelhantes e que seja uma aposta. Né? O Crespo está chegando. Tá, e aí, o São Paulo vai oferecer para ele o quê? Além do salário? Reforços? A gente sabe que o São Paulo está com problemas. Está com problemas financeiros. Quer dizer, ele vai ter que se virar com o que tem.
Aí, ao se virar com o que tem, 2 anos de contrato, vamos dar esse tempo para ele? Vão dar esse tempo para ele? Ou depois de 3 meses já vão mandar embora? Pegaram o cara do scout que você me falou, Flávio? O nome lá, cara... O Boto. O Boto, não tem o que foi contratado do Atlético Mineiro também para ser... Celso, sabe o que acontece? Na reportagem aí, falaram 3 coisas importantíssimas que são os desafios do Crespo. E uma quarta que eu estou lembrando aqui. Primeiro, ele não vai ter pré-temporada. Não. Segundo, ele não conhece futebol brasileiro. Que ele já fez o scout, que ele já fez nada. Para de conversa fiada. Pelo amor de Deus. Outra coisa, eu quero ver se ele vai colocar o Daniel Alves na lateral direita. Porque se o Daniel Alves continuar jogando no meio, é o mesmo time do Diniz. Então, para que mandou embora o Diniz? Ficasse com o Diniz, então. Se ele chegar com esse mesmo time, ele tem que mudar o time. Não é assim? O São Paulo ganhou agora há pouco, Celso. Vamos mostrar os lances? Bora. Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui para a gente já mostrar. 30 minutos de jogo, né? Já saiu o gol do Grêmio. A bola sobrou para o Diego Souza, que não perdoou, placar aberto na arena do Grêmio, portanto, 1-0 para o Tricolor Gaúcho. Esse foi o gol do Grêmio. No segundo tempo, aos 17 minutos, o São Paulo chegou ao empate. O Tietchan aproveitou o rebote da defesa do Grêmio e finalizou de fora da área sem chance para o Vanderlei. 1-1. Aos 22, a virada do São Paulo. Luciano. 2-1. Nossa, parece que a sorte voltou, hein? Que esse gol aí, ó. Pois é. Foi bem e tal, mas a bola rebate. E na sequência, o São Paulo teve 2 chances com o Daniel Alves. O Tietchan deixou a bola passar para o Daniel Alves, que finalizou de longe. A bola parou na trave. E na sequência, mais uma chance do camisa 10, bola para fora. E o Grêmio, que teve aos 54 minutos, expulso o Pinares, após falta dura em Reinaldo. E ficou assim, Grêmio 1, São Paulo 2, São Paulo com chances matemáticas de ser campeão brasileiro ainda. Muito louco, né? Muito a sensação que eu tenho que ninguém quer ser campeão brasileiro. Rogerinho, né? Para São Paulo ser campeão? Pelo que o Vampeta disse aqui, né, os números, ainda há chance, né, mas é muito difícil também. Legal. Bom, tudo bem. Nossa enquete, como é que tá, meu caro Guilherme? Já pode o resultado final? Não, vamos pro intervalinho ainda. Intervalo ainda? Por enquanto tá dando Internacional aqui. Não vou falar porcentagem ainda. Estamos no Trend Topics? Ainda não entramos, não tem presente então, para vocês. Então enfia o pé aí, porque dá tempo ainda para você concorrer a uma camisa do Corinthians, tá? Tem que bombar lá na hashtag Mesa Redonda. Hashtag Mesa Redonda. Intervalinho rápido, a gente já volta para fechar com o Trend Topics. Vamos lá. Fia o pé. Dia 14 de março nós vamos conhecer os ganhadores do Troféu Mesa Redonda. A Lux Color com a gente, vai ser muito legal, uma tremenda festa, como sempre acontece. Antes da gente encerrar o programa, eu quero colocar uma situação aí. O Abel Ferreira já disse, e todo mundo está dizendo, falei com 2 raposas felpudas hoje, uma do Palmeiras e outra do São Paulo, sobre essa história do Diego Costa. O Diego Costa está dizendo para todo mundo que ele está vindo para o futebol brasileiro. Estão jogando. O empresário está usando os times aqui porque não tem grana. Nem no Palmeiras, na Europa nem no São também Paulo. Não pode jogar, né? Que está fechado, fechou tudo, né? No Palmeiras e no São Paulo, nem pensar pelos valores que está sendo colocado. A tendência é contratação pequenininha. E aí eu lembrei que nos anos 70, o Francisco Horta, que era presidente do Fluminense, lançou um negócio que ele chamava de troca-troca. Você pegava grandes jogadores e trocava. Mas assim, jogador fera. Até era tão nível tão alto que eles falam, só não pode o Zico, por causa de ser símbolo do Flamengo, e o Roberto por ser símbolo do Vasco. O resto, tudo. Teve troca do tipo Mário Sérgio por Paulo César Caju, coisa nesse nível assim. Eu vou dar aos amigos a oportunidade de proporem algumas trocas dos anos 4 grandes aqui. Começa com você, Vampeta. Lucas Lima por Luan, Walter por Pablo. Tá. Nossa. Bom. Miller. Bom, como o São Paulo tem muito jogador ruim lá que não pode jogar no time, então qualquer troca, Marinho por Rojas. Ô, louco. Não, aí não. Aí tem que ser igual. Não. Tem que ser igual. Tem que ser nível alto. Tá bom. Matheus Vital por Rojas. Pronto. Até porque São Paulo e Palmeiras, pela história, eles não fazem negociações. Matheus Vital por Rojas? Rojas, que ficou 50 anos por que raio no departamento médico lá.
Tem que ser um cara titular. Essa troca que eu fiz Pablo e Matheus Vital. Pronto. Pablo e Matheus Vital. Rogerinho. Jô e Pablo. Ô, louco. Jô, que boa essa aí. Jô e Pablo. A minha foi ruim? Não, eu tô gostando até agora. Você, a sua Celso. foi banco por banco. Tô pensando aqui. Vai trocar em banco. Difícil, né? Sei lá, deixa eu ver. Do Caribe. Por exemplo, Cássio por Marinho, o que vocês acham? Porra. Mas Eu acho uma boa pro Corinthians tem agora. 2 goleiros lá subindo. Mas não vai Tem acontecer. goleiro bom, né? Lá tá O Cássio subindo 2 deveria ir pro São Paulo, vamos dizer assim. O Walter. Walter. Não, Walter não. Tem que ser titular. Walter é ruim? Não, tem que ser Walter titular. Então o Cássio vai. seria titular em qualquer lugar. Não, mas não importa. Tem que ser titular que titular. Por exemplo, Cássio. Que posição que o Corinthians tem carência? Cássio por Gabriel Sara. Não. Não sei. Não pra quem? Não pro Corinthians. Será? O Cássio tem a cara O do Corinthians precisa de jogador de velocidade. Mas, tem que ser assim. É jogador fera. Reserva por reserva não adianta. Eu falei o Marinho e você falou que não? Não, você falou. Você queria trocar pelo Você acha? Ô, Flávio, Aí você tem que ver, não. Você tem que ver, ó. Ô, Flávio, você tem que ver o nome, ó. Se você quiser botar, então, você tá falando titular pro titular, então tá bom. Léo Natel pro Rony. Não, o Corinthians pode dar Lu. Você tá falando nada. Se você não falou Não Que dá. maravilha. Marinho por Rony. Marinho por Rony. aí uma coisa... É isso, é coisa assim. Ou então o Corinthians pode pegar, por exemplo, Tá certo? Soteldo. Corinthians pode pegar Luan, Matheus Vital, Jonathan Cafu. e trazer o Não, Soteldo. Rafael Veiga por quem, Chile? Ô, Flávio Vitor, lembra... Ô, Flávio, Rafael Veiga por Fagner. lembra no... Não dá. Você lembra nos anos 80? Que o São Paulo levou Chulapa, Humberto, etc. 5 e trouxeram Pita? Pro São Paulo e São Santos. Paulo pode fazer isso hoje. Então, Celso, Manda você não 5 falou pra lá, até pega o agora. Marinho. Falei de dar o Luan, Matheus Vital, o Jonathan Cafu e pega o Soteldo, por exemplo. O Corinthians vai fazer um pacote de 10 do Corinthians. Exatamente, é bom. Não, vamos pensar nisso, Celso. Você que é o nosso chefe de reportagem, vamos pensar numa matéria para a gente discutir isso mais profundamente semana que vem? Eu acho que é legal, porque não tem dinheiro, velho. Se você quiser ter atração, você vai ter que fazer troca. Mas tem que ser uma coisa aberta. Essa aí que o Miller propôs não dá. Tem que ser fera com fera. Fera com fera. Aí, diferença de salário. Ué, o time que gasta vai continuar gastando. Tem diferença, o cara paga a diferença. Mas hoje isso é mais difícil, né, de acontecer. Ué, não sei. É uma questão de sobrevivência. Tava rolando o velho. negócio do William, né? O William vinha pro Corinthians. É que na verdade, por que eu acho que é mais Você fala, difícil? o Lucas Lima seria titular tranquilo do Antes era Corinthians. clube com clube, agora tem Você empresário hoje, De que repente vê o Luan isso. seria titular no Palmeiras. Não sei. Ué, de repente o cara acorda. Tem um presente pra nós, Rogerinho? Tem sim. Trouxe o... Passa pra mim? Opa, legal. Boa, obrigado. Esse aqui é um parceiro nosso lá. Obrigado. Convidar vocês pra estar conhecendo Charada a Burger. Charada Burger. Legal, boa. Obrigado, viu? É o que tem os jogos, né? Lá no... Isso, jogos temáticos lá. Boa, legal. Vamos fechar o nosso... Vamos lá. Quem ganhou foi o Internacional. Quem será campeão brasileiro com 73%. Bastante gente votou no Internacional. E a gente não entrou nos Trend Topics, então os outros prêmios, as 2 camisas do Corinthians, o boné vai ficar para a semana que vem. Quem ganhou a bola da Topper, obrigado à loja Gol de Placa lá de Santo André. O copo do Mesa Redonda e o boné da CrossFox foi o José Roque. Aí tem que buscar essa semana aqui na TV Gazeta, a gente vai entrar em contato com você, beleza, José? Isso aí, Flávio. Tá bom. Você fez a sua troca? Do que, Diego? Você sugeriu troca? Não sugeri. Eu trocaria o William, do Palmeiras, pelo do Corinthians. Pode mandar o pacotão. Pode mandar o Otero, pode mandar o Léo Natel, pode mandar uma galera lá. Pelo William? Pelo William, acho que o William é titular absoluto. William Bigode. O William Bigode, por que você falou? Pelo Luan, pode deixar o Luan, o Otero, o Léo Natel, pode mandar o pacotão pra lá. É? E aí seria bom pro os caras vão Corinthians. querer. Sim, aí o garoto tá bando. Seria bom pro Vai Corinthians, querer. na minha opinião, né? É claro, Mas aí né? são- Eu vou conversar com ele durante a semana. Sabe Bom, como é semana agora, que vem vamos fazer esse Ficou bem desafio com o aqui, boné. Celso? Vamos lá? Vamos lá. Então tá. Então semana que vem a gente... E você em casa pensa e sugere pra gente também. Rogerinho, obrigado. Prazer enorme te receber aqui, viu? Foi Prazer ótimo. todo meu. Obrigado aí a todos vocês. Queria mandar um abraço para meus filhos Gustavo, Emanuele e Lourenço, que tá nos assistindo aí. E agradecer pela oportunidade aí de estar realizando um sonho também. Um abraço, Chico Lang. Valeu. Um abraço a todos. Amanhã tem Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Um abraço. Tchau.